Fala, investidores, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas e hoje com um convidado muito especial, especialista em fundos imobiliários e real estate, mestre em finanças e controladoria. Seja muito bem-vindo, Jacinto. Muito Cara, obrigado. prazerzão, irmão. Sexta-feira, Jacinto, obrigado por ter quase vindo. 8 horas da noite. Sexta-feira, chovendo, frio em São Paulo. São Paulo. E, Pois poxa, obrigado por ter vindo. Mais uma pessoa para somar com o seu conhecimento aqui aos nossos ouvintes. E tenho certeza que daqui vira uma amizade também, porque quantos amigos a gente tem feito aqui, né? Bastante, cara, bastante. Amigos e aprendizado também. A gente cara? aprende demais aqui, é um mastermind gratuito. Pois é, pessoal. Assim, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Léo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, falar com vocês, investidores, sobre fundos imobiliários, investimento no geral. Pois é, sexta-feira, chuva em São Paulo, como sempre, né? Capital paulista, chuva, garoa. estresse, buzina, mas estamos aqui, cumprindo nosso dever, aceitando o convite, de todo o coração e vindo aqui somar, falar sobre investimentos e fundos imobiliários e mais uma vez agradecer o convite. Isso aí, Jacinto, queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que te levou para essa paixão pelo mundo dos investimentos, porque assim, o pessoal gosta de entender, pô, ele já sabe tudo, mas tu não começou do zero, né? Exatamente. Você começou do zero, na verdade, então assim, como que funciona, como é que funciona tua mente e teu coração para que voltasse para a área de investimento? Entendi. Eu fiz faculdade de administração, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer ao sair de lá. Não sabia. É normal o pessoal que faz ADM, né, cara? Porque a administração tu pega desde a logística. Eu pude demais, É né? assim, né? Enfim. Aí você vai lá, faz faculdade, tá no meio da faculdade, começa a fazer algumas matérias de finanças, fazer, poxa, isso aqui é legal, né? Aí, o que acontece? O pessoal que é mais velho que você, que tá um semestre, que era dividido em semestres na minha faculdade, né? Que tá nas turmas de cima, começa a falar, poxa, consegui um estágio no Banco X, na Asset Y. Olha, estão pagando isso. Pô, isso aqui é um salário legal para estagiário em comparação com a média. Eu falei, pô, ok, tô gostando. Inicialmente paga bem. Acho que é interessante, dá para investir. Então vamos lá, comecei a saber mais, comecei a fazer aquelas matérias que são de optativas, que você escolhe as matérias, faz o ciclo básico e as eletivas. Você vai escolhendo. Fui fazendo, fui passando, poxa, bacana. Aí fui procurando o estágio normal, demorei um pouco para achar, mas achei numa corretora, né, na época era Octo Investimentos, né? Que hoje é a Rico. E a Rico, da XP, né? Exatamente, né? Mas começou como Octo, né? Na verdade, vou dar um passo atrás, né? A Octo Investimentos é um braço de uma corretora antiga, que já não existe mais, que é a Link Investimentos. A Link, exatamente. A Link era a maior corretora institucional do Brasil, independente. Só que ela foi comprada pelo UBS. Pelo UBS. Pelo UBS, o Banco UBS. Sim, sim. O UBS comprou. O UBS é forte, exato, né? Super forte. É assim, e ficou com toda a parte institucional, corretora e o research. Só que tinha um braço de varejo. E para o UBS, no Brasil, não compensava, não fazia sentido. Sim. Eles falaram assim, olha, quero tudo menos essa parte. Aí fez um spin-off, aí rebatizou de Link Trade, no caso, para varejo, e depois, mês depois, mudou o nome para Octo Investimentos. E foi onde eu arranjei meu estágio, né? Eu fui crescendo naturalmente, até a gente estava conversando antes, aí surgiu uma demanda para fundos imobiliários. E só tinha eu e o meu chefe na área. Ele falou assim, olha, eu não consigo dar conta. Isso foi em que ano? 2012. E 2012 o fundo imobiliário não era tão divulgado, né? Não era tão divulgado, claro que, assim, e a gente tinha, no caso, aquele fundo imobiliário de agências, que é o Banco do Brasil Progressivo 2, BBPO11, que hoje é o Tivo Renda Imobiliária, Renda Imobiliária, TVR11, e foi, assim, um marco na época, né? E aí, poxa, meu chefe falou assim, cara, cobre isso aí, que eu fico em ações, porque eu não vou dar conta, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei, tudo bem. Assim, eu era estagiário, falei assim, não vou fazer, enfim, cara. Não dá, né? Mas já tinha experiência com fundos imobiliários ainda não? Zero? Eu era estagiário. Eu, assim, fundo imobiliário, bom, eu não sei o que é, mas eu vou pesquisar. Se alguém sabe, eu vou saber também. Abraçar essa oportunidade, né, cara? Isso é bom, estagiário. Exatamente, fui atrás, comecei assim, pesquisar no Google, fazer anotações, fazer aquele resuminho básico. Eu comecei a ligar para as gestoras, marcar papo com o gestor, começar a entender, enfim. Aí eu comecei, fiz um resumo dessa emissão do BBPO11 na época, que foi um marco para o setor, porque a partir desse fundo imobiliário, você teve um aumento do número de investidores absurda. O que acontece? O Banco do Brasil é um banco o mais tradicional que a gente tem no país, o mais tradicional, e ele tem uma capilaridade que é monstruosa. Cada cidade que você for no Brasil tem uma agência do Banco do Brasil. Todas as cidades. Ela e
Caixa Econômica, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco. Dificilmente uma cidade não vai ter uma agência desses 3 bancos. Dificilmente. Cara, meu pai é lá do Rio Grande do Norte, do interior, Touros. Uhum, Aí só tinha o Banco do Brasil. uhum. Assim, o Banco do Brasil era aquele banco ali. Aí depois abriu uma caixa. Uma Caixa Econômica, entendi. Aí eu nem sei se ainda tem as outras, mas assim, tu vê que tá posicionado Tá ali posicionado, é perfeito. o Banco do Brasil, né, cara? Exatamente. Então, o que acontece? E os gerentes das agências, eles têm vários produtos. Renda fixa, renda variável, enfim, conforme o perfil do cliente, ele vai oferecendo. Então, imagina só, o Banco do Brasil falou assim, olha, eu tenho esse produto aqui, na época eram 64 agências bancárias, colocaram tudo no fundo imobiliário e falaram assim, olha, eu preciso captar dinheiro, então vamos oferecer esses produtos para todos os clientes do Banco do Brasil. Deu esse comando, muito provavelmente foi de cima para baixo para todos os gerentes das agências e foi oferecendo. Foi oferecendo e todo mundo aportou um pouco. Todo mundo aportou um pouco. Assim, e foi assim, algo estrondoso. Acho que captaram, se não me engano, acho que 800 milhões. Para época era muita coisa. Poxa, da época de muitos anos atrás, Muitos mais de anos 10 anos. Assim, foi muito grande. E assim, teve uma demanda muito forte. Tanto que no primeiro dia que foi para a Bolsa negociar, subiu 30% em um dia. Caraca, é muita novidade, né? Muita novidade. Além da expectativa, né? Pois é, aí eu falei assim pro meu chefe, falei assim, cara, esse é o trade do ano. 30%, eu falei assim, já pode vender. Um dia, acabou, bota o dinheiro no bolso, seja feliz, cara. Né? Claro que depois caiu um pouquinho, deu uma ajustada, mas uma continuou, realizaçãozinha. Realizou o lucro, mas assim, continuou subindo. Aí depois que começou a aumentar muito a taxa de juros, aí realmente foi, vamos dizer assim, ladeira abaixo. Aí começou realmente a cair. E o que acontece? Eu comecei a perceber o seguinte, que muitos investidores entraram na onda, não pesquisaram o que é o produto, porque ele foi vendido, a meu ver, na época, como um produto de renda fixa. Ah, mas ele paga mensal. Ok, mas não quer dizer que é fixo. Que é fixo e certo e positivo para cima sempre. Ok, você tem um contrato de locação de longo prazo, como do Brasil, enfim, reajustado pelo IPCA, ok. Mas você tem as despesas do fundo. Se acontecer, por exemplo, algo não recorrente, isso vai afetar o rendimento. Sim. Afeta. Então isso é renda variável, né? Então... Exato, perfeito. Perfeito, mas a forma que foi vendida, a forma como o pessoal assim, entendeu o produto é renda fixa, né? O que é que acontece? Em comunicação, o que eu percebo é o seguinte, não é o que você sabe que mais importa, é o que a pessoa entende. Se eu falar vida e vocês entenderem morte, então quer dizer que minha mensagem não foi tão boa. Eu preciso fazer com que vocês entendam vida. Não morte. É sempre o outro lado. Porque é o seguinte, por mais que eu saiba, se vocês não entenderem, o que adianta eu ficar falando aqui? O que adianta eu ficar dando aula? Se ninguém entende. Então tem uma coisa errada comigo. Então eu preciso melhorar a minha comunicação. A obrigação de fazer, de entender é do emissor da mensagem. Por isso que, por exemplo, a gente tem, isso assim, leva para a minha vida inteira. Professor que sabe muito, só que as pessoas não entendem nada. Não sabe passar, né? Não sabe passar. Ele não sabe passar. Ele tem o conhecimento, né? Ele tem o conhecimento. E é absurdo. Às vezes os caras têm um conhecimento que fala assim, cara, esse cara é uma fera pra ele. Exatamente. E o mais curioso, aonde vi vamos dizer, essa diferença? Quando eu fiz 1 ano e meio de cursinho. No cursinho você vê pessoas que ainda cursam faculdade, dando aula, mega didáticas. No cursinho? No cursinho. Caramba, cara. Dando aula. Por exemplo, eu tinha alguns professores que estavam terminando a faculdade de matemática e de física. Super didáticos. É verdade. Tem uns professores que são fora da curva, né? Fora da curva, super didáticos. Entendeu? Assim, são... Eu acho que você veio um pouco para aí à esquerda e você saiu um pouco do enquadramento. Tá. Tudo bem. Não, gravada. Então assim, cara, eu ficava impressionado. Cara, como a didática do cara é muito boa. O cara tá dando aula para 50 pessoas, 60 pessoas. Cursinho é 50, 100 pessoas. Né? Por quê? Porque ele tem a didática, cara. Então ele aprendeu isso na faculdade. Na faculdade. E é mais fácil também, né, pra quem tá ouvindo, pra transmitir a informação. A pessoa que é didática, os alunos pegam muito fácil. Exatamente. Muito fácil. Então, cara, assim, eu percebi essa diferença. Então eu falei assim, poxa, então é uma habilidade que todo mundo precisa treinar. Todo mundo precisa treinar. Obrigatoriamente. É verdade. Que a arte de comunicar bem abre portas absurdas. Abre portas absurdas. Então, assim, isso, assim, na época me pegou de um jeito. Falei, cara, preciso saber me comunicar, né?
Enfim, aí, né, voltando para o assunto de fundo imobiliário, eu, assim, comecei a fazer gestão não, com telefonemas com gestores. Na época, a gente não tinha Status Invest, Fund Explorer, esses sites não tinha. O que eu fazia? Eu ia no site da B3, procurava algum documento que tinha algum telefone. Aí eu fui ligando, aí, por exemplo, caía no back-office da gestora. Aí o pessoal falava assim, não, aqui é o back-office, você precisa falar com o gestor. Aí eu falei assim, tá, me passa o telefone. E não era assim muito acessível, né? Não era muito acessível, era meio mato. Meio mato. Assim, e fui dando cabeçada até conseguir, claro. Já era B3 na época, não? Era BMF Bovespa. BMF Bovespa, né? Depois foi B3, exatamente. Enfim, aí anotava o nome, e-mail, telefone, ficava agendando calls, reuniões, até saber mais sobre o produto. Então, assim fui indo, devagarinho. Comecei a pegar realmente gosto, né? E assim, até comecei a ajudar alguns clientes, fazer algumas alocações de carteiras para clientes private lá, da Octo, por exemplo. Alguns clientes ficavam comigo, falavam, olha, faz isso com esse fundo. Eu e o meu chefe, a gente fez a primeira carteira recomendada de fundos imobiliários da Rico. Que legal, Caraca, cara, que legal. Foi eu e ele. E você como estagiário ainda na época? Eu já era analista júnior. Já estava tinha... na lista júnior. Tá vendo? Já evoluiu. Abraçou a oportunidade, tá vendo? Exatamente. Então, assim, foi bem legal porque foi a primeira. Então, a gente evoluiu, foi bem legal isso. Na época das conversas que você tinha com os gestores dos fundos, eles foram receptivos, assim? Foram sim, porque assim, claro, você vai com humildade e fala assim, olha, quero que você me apresente mais o produto para oferecer, assim, e o gestor tem total interesse. Pois é. É bom para mim também, cara. Claro. Claro, entendeu? Ele tá gerindo algo e você tá ali para ajudar a vendê-lo. Poxa, exatamente. É o que ele quer. Exatamente o que ele quer e o que ele precisa. É verdade. Porque assim, ele precisa crescer o fundo, assim, todo mundo quer ter um fundo grande, né? Então, assim, para ele tem total interesse. Eu acho que todo gestor tem que se colocar à disposição para tirar dúvidas, para ouvir críticas, é importante para evoluir, né? Claro, assim, a gente espera que um gestor ele seja experiente, que ele seja comedido, que ele tenha, método de alocação de ativos, né? Porque, assim, alguém que gere milhões e bilhões de reais não pode se dar ao luxo de não ter um método de alocação de ativos e um método de seleção de investimentos. Não pode, né? Então, assim, a gente espera isso dele, do gestor. Claro, assim, infelizmente nem todos têm, mas a gente espera isso. Então, assim, foram receptivos, sim. Que legal, cara, porque a gente às vezes vê os caras estão ocupados, não sei o quê, mas agora como a gente entendendo que você estava ali para ajudá-lo a vender, ajudá-lo a captar, ele teria mais uma performance melhor pro fundo dele. Sim. Legal. E assim, hoje a acessibilidade ao gestor aumentou muito. Hoje aumentou muito. Hoje, assim, o gestor é bem mais fácil também, né, cara? Chegar no cara, muito mais fácil, mais prático, né? Muito mais. Hoje, por exemplo, assim, no limite, assim, você sabe quem é o administrador, tem um telefone ali no informe mensal do fundo imobiliário, tem telefone, nome do administrador, nome do diretor responsável. E, assim, no próprio relatório gerencial também, alguns falam da equipe, você tem o próprio site da gestora que tem o nome da equipe. O que acontece? Na época eu comecei a pesquisar quem era o gestor. Eu jogava no Google, sabia onde ele trabalhava, enfim, eu ia atrás realmente. Hoje é mais fácil, o teu LinkedIn, né? O LinkedIn, já atrás, já mandou mensagem, enfim. E, inclusive, alguns gestores estão em grupos de WhatsApp, no Instagram. Então, assim, Só tem um acesso também, né? O acesso a eles, você começou a conquistar e dali vai te dando um relacionamento melhor também, né? Exatamente. Então, assim... Network. Network. Você vai conhecendo gente. Se você não conhecer... conhece uma pessoa que conhece. Pergunta, assim, e assim eu fui crescendo, né? Depois eu saí da Rico, que teve uma reestruturação, eles compraram aí a carteira de investidores do CGD, da Caixa Geral de Depósitos, né? Teve uma reestruturação, acabei saindo, eu fui para a empresa de gerenciamento de propriedades comerciais da Bradesco Seguros, a BSP. Fiquei lá quase 3 anos, eu fazia planejamento financeiro da empresa e também eu tocava a carteira de fundos imobiliários. Eu era responsável pela carteira de fundos imobiliários lá. O que acontece? Ali a gente fazia a gestão de propriedades comerciais da Bradesco Seguros, né? Só que a gente tinha um plano de montar uma gestora, né, para fazer gestão de recursos imobiliários de terceiros. Sim. A gente tinha esse plano. Aí era eu e meu chefe mais uma pessoa.
para ir. E a gente estava nascendo ali a gestora. A gente ia começar a fazer algumas estruturação de CRI, por exemplo. A gente estava estruturando. A gente estava no meio de uma diligência de contratos de locação para fazer um CRI. Caraca. A gente estava no meio, assim, aí eram, assim... Eu acho que, assim, tinha vários contratos. A gente começou com 50 contratos de locação para fazer diligência. Né? Aí o que aconteceu? Assim, a diretora, que era mais entusiasta, a nossa diretora, que ela veio do Banco de Investimento do Bradesco na época, quando ela acabou saindo, aí realmente o projeto morreu. O projeto morreu, e aí tanto eu como o mexer, a gente ficou assim, poxa, que pena, né? Uma pena mesmo. Enfim, na época eu estava fazendo mestrado também, né? Eu também acabei saindo para finalizar meu mestrado, que tinha finalização de dissertação. Eu falei, poxa, enfim, não sei se vai dar para mim aqui, né? Aí eu já falei assim, então assim, vamos sair então. Né? Falei, Até o chefe saiu também. Ele foi, acontece que assim, ele foi, no caso, para um outro departamento dentro da Bradesco Seguros, porque a nossa área ela foi descontinuada. Poxa, que A nossa área foi descontinuada. Assim, não tem como ficar, nem eu nem ele. Ele foi para uma outra área na seguradora e eu acabei saindo, né? Finalizei a dissertação de meu mestrado, que eu fiz sobre técnicas de valuation aplicadas a imóveis comerciais. Bem interessante. Pô, bem bacana. Legal, mesmo. cara, Bem bacana. E depois eu acabei participando do grupo de network, eu acabei conhecendo o Thiago Reis, esse grupo. Deixa eu Que ver. legal, Conheci o via Tio Uli. Conheço ele. O time a gente entrevistou recentemente também. Tio no Rio. Uli, super gente boa. Se estiver ouvindo, Tio Uli, grande abraço. Considero você demais. Forte abraço, Tio Uli. Então, assim, acabei conhecendo o Thiago Reis, né, num churrasco, inclusive. Esse grupo de network, eu fui no churrasco e quem tava lá é o Thiago Reis. A gente acabou conversando e eu tinha trocado ideia com o Thiago Reis dias antes pelo WhatsApp. Eu nem sabia que ele ia estar nesse churrasco. Eu não sabia. O destino ajuda, hein? Pois é, eu não sabia. Caramba. Eu não sabia. Eu fui. Eu tava lá, a gente acabou trocando ideia. 2 semanas depois eu já tava trabalhando já com ele. Na Suno? Eu tava no Fund Explorer. Que a Suno no caso, é majoritária. Hoje é 100%. Como que é o nome? Desculpa. Fund Explorer. Aí eu acabei indo e a minha missão era monetizar o site. O que acontece? O Fund Explorer tinha muito acesso na época, muito acesso. Então o Thiago falou assim, poxa, a gente quer aproveitar, porque tem muito acesso, assim, ele tem uma boa índice de procura no Google, então a gente precisa monetizar. Eu falei assim, tudo bem, bom, a gente precisa vender então, né, monetizar. Aí eu falei assim, bom, a gente pode vender alguns produtos, um e-book, fazer uma carteira recomendada. Ele falou assim, a ideia é mais ou menos essa. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em final de 2018, começo de 2019, né? Aí ele falou assim, mais ou menos por aí que a gente quer fazer. Eu falei, poxa, então vamos aí, vamos fazer. Então, assim, fiz uma carteira recomendada, comecei a fazer live, comecei a responder perguntas, né? E as minhas perguntas que eu respondia, fazia tudo de graça, dava meu e-mail, respondia um a um, com calma. Trabalho formiguinha, de início, né? Pois é. Formiguinha, live de quarta-feira para 5 pessoas, era pouco, me sentia um pouco frustrado por 5 pessoas. É difícil, Como que é o sentimento, assim, que você fala assim, caraca... Eu falei assim, poxa... frustrado? Não. As pessoas perguntavam, mas eu falei assim, pô, mas 5 pessoas só... Pô, me deixava um pouco, sabe? Eu falei, mas eu pensava assim, mas poxa, cara, você é pouco conhecido ainda. Não tem como. Isso aí, é porque o pessoal no início acha que as coisas são assim, né? Que vem de uma hora para outra, né? Não, exatamente. Aí, até a gente luta com essa frustração de início, né? Mas faz parte do processo. Faz parte. É engraçado, eu entrevistei o Paulo Musi recentemente, o doutor Paulo Musi. Aí falou que tem um rapaz que ia fazer a mentoria. O cara fala assim, pô, eu sou frustrado porque nas minhas lives que eu faço é só 100 pessoas, 120 pessoas. Eu queria mais, eu queria aumentar meu público, né? Dar palestras, eu tenho um sonho da palestra. Ele falou, tá bom então. Aí ele falou assim que foi na palestra do Paulo Musi, 2.000 pessoas. O Paulo Musi chamou ele, vem aqui. Dá uma palestrinha pro pessoal aqui. O cara gaguejava. Gaguejava assim, pô, tá vendo? Você, às vezes você acha que é pouco, não é pouco, cara, você não tá preparado ainda. Exatamente. Eu falei, mas poxa, eu sou pouco conhecido, então não é assim. Vamos continuar que vai dar certo. Aí começou 10, 15. Aumentou, hein? Consistência, Começou 15, disciplina. 20, 25, aí começou 50, aí começou a beirar 100 da quarta-feira, poxa. A chama aqui quarta-feira, então o pessoal... Exatamente, então assim... Já espera, né, aquele horário. Exatamente, então durante 3 anos que eu fiquei no Fund Explorer, eu lembro que eu não faltei uma quarta-feira. Toda quarta-feira às 8 horas eu fazia. É compromisso, não?
E existe ainda essa... Existe? Existe, só que agora é às 19 horas, não 8. Só que agora eu faço pela Semi Capital, que é a corretora que eu tô trabalhando. Ah, tá. Ah, legal. Tá, entendi. Ou seja, Legal. eu mantive a minha live. Legal, Eu cara. mantive minha live. Então, assim, foi bem legal. Assim, dava mais ou menos 100 pessoas, né? Pô, isso era bacana pra mim. Poxa, assim, não dava tempo de responder todas as perguntas, né? Quando tinha um assunto muito específico de fundo imobiliário, aí durava 1h15, 1h20, porque assim, eu falava daquele fundo específico durante, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, ou até meia hora, para depois começar a responder as perguntas. Eu faço como se fosse uma sessão de Q&A, Questions and Answers. Né? Porque é legal, porque eu interajo com o pessoal, eu vejo qual que é a dor da galera. Assim, a maioria, assim, muito iniciante, presta mais atenção no rendimento, absolutamente normal. Dou uma orientação, olha, ok, tem que olhar, mas não é só isso, enfim, tem que olhar o que tem por trás, qual que é o fundo, quem é o gestor. Você recebe ainda muita pergunta assim no seu Instagram, né? Sim, eu acho normal, porque assim, a gente tem um consciente de investidor no Brasil baixo, na comparação com outros países. Verdade. Então acho normal isso. A gente tem que ter essa paciência. Muita gente entrando, né? Muita gente, assim, se eu não me engano, acho que 3% da população só investe. 3%. É muito pouco, é muito pouco. Então, assim, recebo perguntas e assim, e respondo, né? E respondo tranquilamente. Agora, claro que a gente vê também, que a gente que eu tava falando contigo, que muitas pessoas são imediatistas, né? Querem saber qual que é o fundo do momento, né? Qual que é o rendimento e só isso. Eu vejo isso, porque assim, a conversa acaba. Acaba. A pessoa não quer estudar o fundo, Não. rentabilidade dos últimos anos, não quer rendimento Quer Exa- saber do momento. os né? números, né? Os projetos. Exatamente. Claro, assim, que eu falo, olha, é interessante olhar, mas tenta olhar mais o fundo, tenta dar uma estudada. Cuidado que, assim, muitos rendimentos, por exemplo, não são recorrentes, né? Uma hora acaba. Ah, por quê? Porque, por exemplo, o ganho de capital na venda de um ativo X acabou. Já vendeu, já distribuiu tudo, vendeu, já já distribuiu. distribuiu. Já distribuiu tudo, acabou. Mas aí você fala, não é renda fixa pra pessoa. Exatamente. Assim, é normal, porque, que nem eu falei anteriormente, em algum momento ele foi vendido como renda fixa. E esse é o problema, porque depois acaba a frustração, né? Fundo imobiliário é renda variável. E a pessoa te cobra ainda, pô, tá vendo? Você falou que era renda fixa, eu perdi dinheiro aqui. Pois é, assim, não, acho que... Acho que é aluguel, né? Que o pessoal fala assim, é aluguel. Aluguel é uma renda fixa, né? Claro que tem a vacância às vezes, né? Exato. Igual quando aluga uma casa, você é o proprietário, você ainda tem que manter aquilo, você tem que fazer manutenção. Sim, Furou sim. uma caixa d'água, você tem que consertar. Exatamente. E, poxa, às vezes o cara entregou a casa, tu fica uns 2, 3 meses, tem que pagar um corretor de novo. Exato. Isso acontece, imagina no fundo. Não, e às vezes demora um tempo pra alugar a casa também, né? Pô, Sim, tem demora todo um tempo. trabalho de marketing, tem trabalho de Exatamente. corretagem, que você tem que pagar a imobiliária Exatamente. de novo. E eu fiquei 3 anos falando da Explorer, né? Eu vendi minha participação, fiquei sócio ali. Eu vendi tinha 10% do site, eu vendi. Aí depois eu fui pra gestora da Suno, que é a Suno Asset. Fiquei um pouco mais Suno Asset. Fiquei um pouco mais de 1 ano e meio. Semana passada eu recebi o Vitor Lopes aqui. O Vitor, Vitão. Diretor de investimento lá da Suno. Gente fina, Vitão. Ele tá viajando agora. É, né? acho que tá indo no Vaticano, ele tava no Vaticano agora. Ele tá fazendo um tour pela Europa. Enfim, eu trabalhei com ele um pouco mais de 1 ano e meio, né? E assim, porque como eu atuava no sell side, ou seja, eu vendia relatório, eu não podia atuar nas duas pontas, né? Eu precisei vender minha participação. Vendi pra Suno, né? Aí eu fui pra gestora, né? Para trabalhar junto com o Vitor. E ali a gente aprendeu, assim, é a mesma coisa que você falou. Ao invés de ir para casa, a gente tem um imóvel comercial, a gente tinha galpões logísticos, né? Assim, na época, tava, assim, e estavam locados. Acho que agora tem um que está vago, que eles estão negociando. Mas estão todos locados, mas mesmo assim, tinha manutenção, tinha que falar com o inquilino. Por exemplo, eu lembro que teve um inquilino no Rio de Janeiro, reclamou de uma rachadura na parede, eu tive que contratar uma empresa especializada em concreto, por exemplo, para fazer todo o exame. Isso custa, né? Tudo isso custa, né? O que acontece? Esse galpão que o fundo tem, no caso, é localizado em Resende, é locado para Volkswagen por contrato de longo prazo, né? E esse galpão ele foi construído, acho que foi em 2007, pela W Torre. Na época, existe um tipo de construção que chama tilt up, que é basicamente o seguinte: para você montar esse galpão, é uma parede de concreto. Aí, basicamente é o seguinte: a construtora, no caso, ela faz um painel no chão, de molde, né? E enche de concreto. Sim. Enche de concreto. Tem um tempo de cura, alguns dias, e depois eles
levantam isso com guindaste. Tilt, up, levanta. Caramba. Faz isso com várias placas. Junta as placas, você tem um galpão. Ele constrói as placas. Exatamente, aí ele monta faz... as placas no chão. Monta. Claro que o chão precisa estar nivelado, Sim, claro. certinho, para não Deve ter a moldura dele tudinho. Exatamente, e aí tal. depois levanta com guindaste. Que é, assim, concreto é assim, não sei se vocês tiverem experiência com concreto, é super pesado. É um negócio absurdo. Deve ter um tamanho padrão, né? Que eles devem Exato. ter. Aí daqui a pouco o guindaste levanta, ele encaixa Exatamente, faz um na encaixe. estrutura. Exatamente, faz vários painéis assim. Caraca, é legal. Se você montar em linha, você faz a cobertura, que é de aço, alumínio, enfim, você tem um galpão. Pronto. Né? Enfim, e tava dando algumas rachaduras. Aí eu contratei, eu pesquisei no Google, uma empresa especialista. Fui lá fazer manutenção. Ver se a rachadura não era algo estrutural. E não era. A gente acabou falando, porque assim, o inquilino na época ficou preocupado. Poxa, isso aqui é estrutural. Se for estrutural, aí tem que ser um tomar medida problema maior, né? profunda. Sim. E como o fundo era proprietário, eu já sinto que tinha que fazer isso. Caramba, cara. É. Eu falei, não, tudo bem, é estrutural, então tá bom. Qual que é o plano de ação? Esse. Então vamos fazer isso aqui. Caraca. Só que não era. Então, beleza, só que eu fiz o exame. Eu mostrei pro locatário, não é estrutural. Fica tranquilo. Eu tive que mostrar, eu tive que fazer tudo. Isso não pode impactar a operação dele, Exatamente, né? exatamente. Ele pode pensar, poxa, cara, eu tô locando o seu espaço e você não me dá condições, né? Porque o que acontece? Quando você está na figura de proprietário, você é responsável pela propriedade, pelos gastos, que a gente chama de CAPEX, é assim, gasto de capital. É o proprietário. Agora, gasto de operação é do locatário. Sim, manutenção. Por exemplo, tem o ar-condicionado pifou. Aí eu falo assim, tá, mas isso vai, vamos dizer assim, comprometer essa operação? Não, né? Vai estar desconfortável. De novo, vai comprometer essa operação? Não. Então não é minha responsabilidade. Você pode fazer o seguinte, eu posso por liberalidade e falar assim, tudo bem, eu pago ar-condicionado. Formalizando tudo por e-mail. Sim. Tem algumas Tudo estruturas formalizado. disso de ar-condicionado que não é responsabilidade do proprietário, né? Assim, na época a gente chegou que era do locatário, porque assim, não é essencial para a operação. Fica desconfortável aqui, mas não é essencial. Essencial é o seguinte, é o piso nivelado, tudo, a estrutura intacta, enfim, iluminação. Isso é essencial. Até porque quando ele alugou funcionando, né? Exato, exatamente. E quando ele entregar o imóvel lá na frente, ele tem que entregar do jeito que ele Pegou. Colocou, É exatamente. porque teve um Exato. caso legal que tu falou, por exemplo, eu tinha alugado uma casa, olha só que incrível. Aí o portão da garagem, a casa tinha acabado de ser construída. Aí aluguei, o motor tava funcionando, da garagem, tudo, isso é um exemplo. Beleza. Aí depois de 4 anos, ele falou, pô, o motor parou de funcionar. Depois de 4 Aí anos. eu falei, pô, calma aí. Mas aí eu te entreguei com 2 controles, Exato. funcionando. Tem coisa que é manutenção, é o uso. O uso você tem que qualquer coisa mecânica ou eletrônico, você tem que fazer manutenção, nem que seja botar um óleo. Botar um óleo. Você sprayzinho tem ali, ó, que sprayzinho um ali, ó. WD, Exato. sei lá. WD. Você exato, tem uma graxa, você é. tem que fazer a manutenção. Você não Exato. tem que esperar o dono ter que fazer isso. Exato. Porque quando ele te entregou em perfeito estado. Exatamente. E você tem que entregar em perfeito estado. Exatamente. Então, assim, se tu falou, tem papel pros dois lados, né? Exatamente. Assim, vamos dizer assim, que é OPEX, que é gastos operacionais inteiro do locatário. E outra coisa também, claro assim, que você vê que alguns locatários, eles tentam empurrar para você, Com proprietário. certeza. Quando é assim, o que eu fiz? Eu pedi ajuda para o jurídico. Aí eu falei assim, cara, dá uma olhadinha no contrato, vê o que tá É escrito isso que eu ia ali. falar, tem contrato assinado certinho. né? Exatamente, vê no contrato. Aí eu respondi e-mail, tirei o print, grifei ali, mostrei, cara, isso aqui é responsabilidade sua, segundo a cláusula XPTO, Do locatário. do locatário. Com um advogado, copiado. Vai falar o quê? Tá assinado, Pode irmão. discordar? Pode. Eu falo assim, não, tudo bem, te renegocia o contrato inteiro então. Aproveitar, a A gente reajusta aqui o reajusta valor. Quer rediscutir? Então É isso vamos aí. rediscutir. Né? Então é o seguinte, claro que, o interessante de fundo imobiliário é que, é o seguinte, ele não é um ativo como qualquer, vou montar uma asset de renda fixa, vou montar uma asset de ações. Não, é totalmente diferente. Você precisa de estrutura, Sim. jurídico.
você precisa de engenharia, Uhum. gerenciamento predial, precisa ter alguém lá, vendo o imóvel, como é que tá. Fazendo vistoria, né? Fazer um Nem checklist, que, né? exatamente, nem que seja, por exemplo, em períodos específicos. Uma vez por mês, uma vez por trimestre. Precisa. E você precisa do próprio gestor, da equipe dele, que vai fazendo estudos de mercado, projeções, fazendo testes de rentabilidade de ativos, enfim. E também, por exemplo, de serviços de corretagem de imóveis. Por exemplo, se você tem um dinheiro em caixa, ou você quer, por exemplo, alocar um espaço, você precisa contratar uma consultoria imobiliária. Então, você tem toda uma estrutura. Isso é muito custoso. Por isso que muitas gestoras começam fazendo fundo de CRI. Que é renda fixa e é um produto, é um produto intangível no caso. Então é mais fácil. Você contrata uma securitizadora ou uma consultoria especializada em renda fixa, você emite um CRI, por exemplo, e tá tudo certo. Você pode fazer dentro da asset que eles chamam warehouse, você estrutura tudo lá dentro, você consegue até taxas melhores, Sim. ou você paga no mercado secundário. Tem mercado secundário de dívida. Tem. Então é mais fácil. Agora, real estate, imóvel direto, precisa de muito conhecimento. Mais complexo, né? É mais complexo. Tem muita coisa que abrange, né? Desde a parte jurídica, Jurídica, engenharia, que nem você falou, engenharia. comercial. Exato. Aí tem a questão da logística, do ponto. Exato. Nossa. Tem bastante coisa, assim. Aí, isso para imóvel, assim, escritório de logística. Agora, ir para shopping é mais complicado ainda, porque você tem que contratar uma operadora. É. que Igual ter uma- bandeira de hotel. Tem que ter uma Pra intermediar, né? Tem que ter uma operadora. Pra fazer gestão. Exato, tem que ter uma operadora, porque senão você não tem conhecimento. Cara, Sim. um shopping tem 100 lojas, Sim, sim. Até mais, né? até mais, 100 lojas, cara, e você precisa, assim, ter controle dos contratos, e a própria operadora que tem isso. Só que você precisa contar com ela, e a própria operadora, ela tem a equipe dela, de engenharia, ou ela contrata terceiros, faz uma parceria, mas você tem toda uma estrutura, né? E operar shopping não é tão fácil não, porque o que acontece? Você tem lojas do mesmo setor que tem desempenho diferente. Sim. E vamos supor, o seu shopping é super bem cotado. Por exemplo, você lá tem um shopping, é sócio de um shopping, super bem cotado. Aí você tem duas barbearias no seu shopping. Uma vai muito bem, putz, explodindo, e a outra vai muito mal. E, como eu falei, bem cotado, você tem fila para entrar, gente para entrar. Aí você fala assim, poxa, eu tô com fila, cara, por que esse cara tá performando mal? Aí você vai conversar com ele. Sabe o que é? É porque fiquei doente. Porque isso. Porque aquilo. Aí você percebe que não é verdade. Não é verdade. Aí você fala assim, eu acho que a gente vai ter que terminar nosso contrato. Mas é absurdo. Eu falei, cara, é o seguinte. Eu pago a multa, a gente negocia, você te dou algumas semanas aí para você encerrar suas operações e, cara, eu vou colocar outro no seu lugar. Não tá performando bem, tô com fila aqui para entrar, eu preciso rentabilizar meu empreendimento. Só você ver seu concorrente, tá explodindo e ganha dinheiro. Faz sentido, né? A gente ganha royalty, né? Claro. Cara, você, assim, Faz sentido. você tá com uma puta fila, cara. Assim, você fala assim, cara, você tem que me ajudar também, tô com fila de gente para entrar aqui, cara. Aí shopping, por exemplo, tem assim, eu falo em algumas áreas que o shopping ele é muito mais que um aluguel. Que você tem o aluguel mínimo mensal e você tem aquele percentual anual do faturamento. E aquele percentual anual do faturamento, ele te dá um ganho acima da inflação. Então o shopping, ele entrega receita imobiliária acima da inflação. Que é assim, novamente, é muito mais que uma participação em empreendimento, cara. É um ser vivo aquilo, não é só locação. Não é só um espaço físico que tá Exatamente. alugando uma loja. Cara, tem muita Tem coisa. movimento, né? Você tem aluguel mensal, você tem aqui o aluguel anual, aí você tem fundo de propaganda, por exemplo, aí você tem exceção de direito de uso, por exemplo. Se você, Léo, tem uma loja no shopping, é só você. Se você, por exemplo, trazer sua esposa, o shopping cobra um aluguel. Cobra um aluguel porque você adicionou uma outra pessoa no seu contrato social. Você tá colocando outra pessoa para usar o espaço do shopping. Tá, outro aluguel. Muito legal. Então é o seguinte, o shopping, assim, ele ganha, porque assim, a gente tem que entender o shopping, porque, por exemplo, na pandemia, no caso, aí não tem como. Aí eu acho que o operador tem que negociar. E no caso, só o aluguel mínimo mensal era cobrado. Porque eu lembro na Porque pandemia... aí não tinha o que fazer também, né, só cara? o mínimo, Não era Tudo fechado. tudo fechado, ninguém entrou no Só o shopping. mínimo mensal ali,
E só pra gente, por exemplo, manter o shopping limpo, iluminado, com segurança. Só isso. Era só isso que era cobrado, né? Claro, assim, aí foi negociado e foi, né? Assim, foi escalonado depois, enfim. E além disso, na época, eu lembro que muitos trocaram o IPCA pelo o IGPM pelo IPCA. O IGPM explodiu, Explodiu. né? Só que o seguinte também, tem que ver os dois lados. Ok, vamos trocar o IGPM pelo IPCA, só que o seguinte, se houver uma rescisão antecipada do contrato de locação, toda a diferença entre o IPCA e o IGPM é devolvido para o proprietário. Ué, eu não te entendi? Eu não troquei o índice, agora você está me rescindindo o contrato de modo antecipado? Essa diferença você vai me devolver? Uma multa. Ué, eu te ajudei, agora você está me passando para trás porque você está rescindindo? Tá, tudo bem, não é passar para trás, mas tudo bem. Uma rescisão, tudo bem, só que você vai me devolver. Essa diferença, né? Você bota na multa. Você bota na multa. Né? Geralmente, quando é rescisão antecipada, tem multa. Né? As multas, basicamente, são as seguintes. Vamos sair de shopping agora. Contrato típico, 3 a 6 aluguéis, mais um aviso prévio. Né? Geralmente, pode ser de 30 dias, no caso. Em alguns casos, que você tem uma ocupação um pouco mais específica, você tem 3 a 6 aluguéis, mais um aviso prévio de 180 dias ou 6 meses. Né? E essa estrutura, é de aviso prévio de 6 meses mais 3 a 6 aluguéis, Sim. no caso, eu chamo de multa forte. Porque você tem 12 meses de fluxo de caixa ainda. Você consegue, por exemplo, readaptar o imóvel, improcurar um novo inquilino, e 1 ano é um tempo bom, é um tempo legal. Dá pra cumprir isso aí. Exatamente, isso é né? um contrato típico. O contrato atípico, que tem características diferentes do típico, que ele tem longo prazo, é 10 a 15 anos, e ele é estruturado de forma que ele abarque toda a devolução do capital feita pelo proprietário. Né? Porque é via BTS, que é Build to Suit, você constrói para atender um propósito específico de um inquilino, né? Ou ser o leaseback, ou seja, o inquilino já está ali, né? Ele é proprietário, só que agora ele quer ser locatário. Então o fundo compra o imóvel com ele dentro e ele só troca a figura. E ele pega esse dinheiro para investir na operação, Sim. enfim, aumentar, né? Aí, no caso, são 10 ou 15 anos, né? Só que a multa é muito alta. É equivalente a todo o aluguel remanescente até o prazo final do contrato. Caraca. É muito grande a multa. Porque o que acontece? O proprietário, ele investiu muita grana naquele imóvel. Se o cara sair antes e falar assim, poxa, mas eu não vou ter meu retorno do meu capital. Arrumar um outro também. Exato. Demora, né? Demora, porque é muito específico, cara. Eu vou ter que readaptar o imóvel. Então é o seguinte, você me devolve tudo que foi. Ué, justo. Combinado. Exatamente, é combinado. É contrato. E outra coisa, um detalhe que eu até esqueci de falar, não tem revisional de locação. Revisional de locação é o seguinte, no 3º ano, no contrato típico, dura mais ou menos 5 anos, as partes sentam e avaliam o aluguel. Se está muito fora de mercado ou não. Eles avaliam. Se tiver muito fora de mercado, Aí tem reajuste. ajusta para cima, né? Se tiver se tiver um exagero para cima, vai um pouco para baixo. Abaixo. Sempre embasado num laudo de avaliação. Sempre via laudo de avaliação. Aí eles negociam a nova vigência. Pode ser para o próximo mês, eles fazem um aditivo ao contrato de locação. Uhum. É porque se tu falou assim, por exemplo, às vezes num shopping, É. o cara abre um mega de um restaurante. Uhum. Ele alugou, sei lá, não sei o equivalente a não sei quantas lojas. Uhum. Remodela tudo, faz cozinha, faz tudo, faz Exato. aquilo tudo, aí depois quer entregar. Porque aconteceu isso num shopping lá no Rio de Janeiro, Uhum. um shopping lá no Recreio, e tinha uma fizeram tipo uma churrascaria, mas gourmet, assim, com nada muito chique, né? Mas Perfeito. tinha um forno enorme, assim, de costelas Perfeito. na frente, um Uhum. negócio lindo, com forno, com os vidros grossos, assim. Uhum. E, cara, não durou muito, Uhum. aquilo fechou. Eu sei que até pouco tempo Uhum. ainda estava aquele forno lá É. e usava aquele espaço atrás, às vezes com um evento, o Dia das Crianças, Perfeito. algumas coisas, porque ficou um espaço muito grande Sim. e, poxa, ninguém queria alugar aquilo, Aham. porque até o restaurante da frente tinha fechado. E o shopping é bom, só que não deu liga aquilo ali. Uhum. E aí hoje o Outback foi lá e pegou. Olha só. Mas só que, agora que nem você falou, faz sentido, porque, poxa, o cara faz toda uma obra pronta para aquilo. Exato. Não é fácil eu chegar para alugar para uma loja de roupa agora, aquilo.
Nossa senhora, você vai ter que remodelar Olha o tudo. tamanho daquilo tudo. Imagina que ainda tem cozinha, ainda tem estoque, ainda tem... Sim, você vai ter que remodelar tudo. Aí tu tem que dividir aquilo em várias lojas. Como é que faz isso? É um negócio meio inviável, né? Você tem Exatamente. que torcer para ter um outro restaurante. Exatamente. Que é bem específico, então demora muito pra Exatamente. alugar. Então é o seguinte, a multa é equivalente a todo o aluguel restante até o final do contrato. Ah, que é justo também nessa parte. Exatamente. Fora os reajustes anuais pela inflação, que é absolutamente normal. Aí Geralmente são quantos anos, assim, um contrato de lojista, em média, dentro do shopping? Logística, aí depende da operação. Se você tiver um galpão, que eles chamam de especulativo, geralmente o contrato é típico, ou seja, são 5 anos de duração. 5, né? São 5 Mínimo aí, então. São 5. Aí, se você fizer um galpão específico, o cara tem uma operação super, assim, muito boa, super rentável, só que extremamente específico, você pode pensar em ter um contrato mais longo. Né? Porque assim, se a operação for muito específica e dificilmente o locatário vai sair daquele local, você pode fazer um contrato mais longo, aí você pode fazer um contrato atípico. No caso, se você, por exemplo, for o investidor daquele imóvel, você pode ser um contrato longo e com características atípicas. Né? E geralmente o que acontece? Quando você tem esse contrato atípico, o primeiro período do longo prazo, os primeiros 10, 15 ou 20 anos, ele é atípico. Porque qual que é a intenção ali? É você ter o retorno do principal investido. Sim. Esse é o primeiro período. Agora, o segundo período, aí pode ser típico de 5 anos. O que acontece? Você já teve o seu retorno de volta. Já. Se você fizer um outro contrato atípico, o inquilino ele pode processar você por abuso de poder econômico. Afinal de contas, você já teve o seu retorno. Já está pago. Né? Ele pode questionar. Ele pode questionar. Claro que é o seguinte, tudo é conversado, você precisa conversar. Se ele falar assim, olha, não quero sair daqui por nada, acho que a localização boa, tal, tudo bem, vocês podem acordar. Só que assim, geralmente, o primeiro período é típico e o segundo é típico. Em geral, é assim. Você dá mais liberalidade, porque o cara não, assim, já pagou, já tá tudo certo, né? O cara tá pagando direitinho, não tá me dando dor de cabeça. O primeiro período tipo 10, 15 anos já foi, então tá tudo tranquilo. Então, geralmente é típico mesmo, tá? Típico, né? Então, assim, geralmente, às vezes tem casa, por exemplo, num shopping, então num logístico, assim, que o cara, uma grande operação, tipo uma construção de veículos, né? Uma montadora. Uma montadora, sim. Uma montadora. Ela deve ter um contrato lá de seus 5 a 10 anos, porque também é uma questão de segurança de marca, né? Pô, o cara investe ali em maquinário, tudo, a operação, a estrutura toda, pra caramba. Pra e caramba. Muita gente mora, às vezes, na região, porque por causa de distância. Sim. Às vezes pode ocorrer do proprietário falar assim, vou precisar do galpão, mas para ele eu acho que deve ser meio difícil, porque já ter ele arrumar um outro também para colocar é difícil, né? Exatamente. Assim, poder até pode, só que assim, vamos supor, o locatário tem uma operação super redondinha, ok, mas eu vou precisar de um tempo, vamos ler o contrato, qual que é o tempo, qual que é o aviso prévio aqui, 1 ano, 2 anos, assim, por direito, se por exemplo tem uma Volkswagen, uma Chevrolet, uma Fiat, tem um galpão locado, aí o proprietário, por qualquer motivo que seja, fala assim, eu vou precisar do imóvel, não importa o motivo, vou precisar, eu sou proprietário, vou precisar do imóvel, tudo bem, então é o seguinte, o aviso prévio é 1 ano, então vamos se preparar aqui, eu saio 1 ano. Assim, custa muito dinheiro, porque que nem você bem disse, tem maquinário, tem funcionários, tudo isso custa muito dinheiro. O cara fez uma estrutura toda, né, cara? Exatamente. Já tá funcionando, né? Assim, só que o seguinte, que nem eu disse, poxa, ele é o locatário, ele não é o proprietário. No caso das montadoras, quase que todas são proprietários do próprio imóvel. São donas do próprio imóvel. Quase todas. Por que eu falo quase? Porque no imóvel que eu falei, do fundo que eu participei da gestão, a Volkswagen ela tem um complexo industrial em Resende gigantesco. É muito grande, eu já passei várias vezes. No Rio de Janeiro, Resende? É 1 milhão de metros quadrados. É gigantesco. Um dos galpões é de um fundo imobiliário. Um dos. O resto é tudo dela, mas um dos é no fundo imobiliário, porque a WTO tinha construído ali. Né? E o que acontece? Poxa, aí a Volkswagen comprou todo o terreno em volta. Falei assim, poxa, então vamos locar isso aí, poxa. Tá do lado das minhas operações, loca, né? Enfim, mas a maioria dos montadores, pela especificidade da operação, ela é proprietária dos imóveis, tá? Para não correr esse risco, né? Para não correr esse risco. Ficar na mão dos outros. Exatamente, porque eventualmente, que nem eu falei, pode ser motivo, assim,
qualquer motivo, de mais fútil que seja. Cara, Mas o cara não é proprietário do imóvel. ele não se sente pertencente. Exatamente. E é jogo pros caras comprar também, porque os caras vão investir tanto naquela estrutura, porque os caras vão alugar, não faz Questão de sentido nenhum. segurança. É, questão o cara de compra. O segurança. cara fala, tá, Compra. quanto você quer no imóvel? Ah, tá. Assim, você pode jogar com a urgência também. Se a montadora tem uma urgência, poxa, você cobra um prêmio. Ah, o laudo, sei lá, é 100 milhões? Então tá bom, me dá 110 aqui e morreu. Pronto, acabou. O cara Um vai, ágiozinho, né? É um ágiozinho, paga pela urgência. Assim, paga, assim, eles não têm nenhum problema com isso, eles Você só já querem tem o aquele seguinte, custo no aluguel, né? exatamente, desocupa tudo já para reformar o imóvel, fazer outro, colocar o maquinário para desenvolver. Porque assim, você está falando, às vezes parece meio difícil acontecer, mas Sim. eu já vi uma vez lá no Rio, ou no Recreio também, tinha uma igreja lá que alugava um espaço, né, para a Sim. igreja lá. Um espaço, mas não era muito bom. Só que o cara, eu acho que ele tinha um negócio que pagava, eu não sei valores, vamos supor. Tipo, é um lugar cheio de residencial, Sim. a igreja ali, pô, vazamento, tudo, o cara não consertava, vazamento antigo o negócio, beleza. E cobrava tipo assim, vamos botar 70 mil, no outro ele queria 90. No outro dia, na outra vez, 120. Toda hora vencimento, que era contrato de 2 anos, 3 anos, Sim. sei lá o que. 150. Eu sei que o cara queria uns 180 mil no imóvel que não valia nem O cara lascando. ajustava o índice da Nem cabeça lascando. dele. Não, ele falou assim, eu quero e acabou. Se quiser, parece que ele não queria que estivesse ali. Cara, a igreja saiu dali e falou assim, pô, não tem condição de ficar aqui. Uhum. Não tem condições. Pô, mas o cara recebia em dia. Tudo certinho. No local que ele não precisava fazer nada. E o local não tava bem. Cara, a igreja devolveu. Até hoje, o lugar tá vazio. Isso deve ter mais de 10 anos. Ganancioso, né? Mais de 10 anos. Eu falei, cara, o negócio tá recebendo, tá funcionando, tá ok. Uhum. E não é lá suas coisas todas, é mais a terra. Sim. O cara abriu mão, aí tu vê, é doideira. Doideira. Aí tu vê assim, às vezes vai pelo ato de emoção ou ganância do que provavelmente pela lógica. Exatamente. Então, muito provavelmente o inquilino fala assim, olha, não acho que vale, não dá, eu tô saindo. E fica o imóvel lá logo. E assim, é vago ali. Assim, imóvel tem custo. Quando tá vago, você precisa pagar tudo. Não, isso Tudo. Tem custo. Que vai crescer no mato. Eu sei que derrubaram a igreja. Pois é. Derrubaram? Derrubaram e só tá matagal. Isso que você falou de igreja, na minha igreja aconteceu também isso, né? Na verdade, a igreja, eles abriram uma outra sede em outro lugar Entendi. da igreja, né? E o terreno era de um irmão da igreja. Aí eu falei assim, não, aqui eu alugo pra igreja aqui, também vou usar a igreja, né? Eu vou congregar aqui na igreja também, vou usar a igreja. Aí o pessoal falou assim, gente, ó, é melhor comprar um terreno, que é um lugar perigoso, porque pra você criar uma igreja do zero é uma estrutura gigantesca, é muito dinheiro que vai. E era uma igreja pra 800 pessoas. Então era uma igreja grande, né? Era uma grande construção. O pessoal, não, vamos alugar, é do irmão. Aí o irmão deixava, e tinha uma empresa de água Entendi. naquele local, né? Tá bom, vamos alugar do irmão. Alugar do irmão, alugou e tal, começou a construção, não sei o que e tal. 2 anos da igreja, o irmão pediu a terreno de volta. E Proprietário. Aí ficou uma luta, que não sei o que lá, não o sei o cara, que lá. o cara investiu Aí teve que em devolver. terreno locado. Teve que devolver Tem que pro devolver. cara. Vai fazer o quê? O cara é dono? O cara é dono, o cara é Porque proprietário. o cara comentou assim, minha empresa cresceu muito, o cara comprou alguns caminhões e não tinha lugar de deixar os caminhões. Aí o cara pediu o terreno da igreja pra deixar os caminhões. Aí perdeu tudo. Deixou a igreja tudo lá. Cheguei tudo lá. Ou seja, fez área construída em terreno locado. No terreno locado. Não dá. Não E a faz gente sentido avisou nenhum. ainda, o pessoal avisou, né? O pessoal falou assim, gente, vamos comprar uma igreja, né? Os irmãos encarregados, vamos comprar. As outras, não, vamos alugar, é urgente aqui. Viu? O cara pediu o terreno de volta, cara. Olha só o problema. Isso aí isso é estratégico. Acho que é má fé isso também, né, cara? Não, mas a igreja não deveria ter comprado. Cara. Mas não tem uma cláusula contratual que dê pra reverter, porque, pô, o cara agir assim, nessa sacanagem também é complicado, né, muito cara? difícil. Assim, o proprietário não vai falar nada, porque é o seguinte, as pessoas precisam ter responsabilidade no que elas fazem. Porque o terreno é do cara também, né? Assim, muito provavelmente, na época, com uma questão de urgência, o fato de conhecimento, se optou-se por essa opção, que é uma opção muito ruim. Quem quer proprietário do terreno, falou nada. Falou assim, olha, tô locando, tá pagando, tá tudo certo. Mas quem eu falei, eventualmente pode precisar. No que precisar, ele vai com tudo. Aí ele chorou aí, né? Não, jamais eu vou pedir o terreno de volta, jamais, As jamais. circunstâncias mudam. Tá em contrato? Tá assinado? Não, então... Não, pior ainda. Pior ainda.
Porque fica uma palavra de um contra o outro. É. É. Palavra o vento leva, né? O vento leva. É. Aí depois entra, o cara Deus me livre morre também, é outro filho, não, eu Esse é quero. o problema, falaram muito isso, verdade. Aí Verdade. assim, eu quero, mas não tem relação nenhuma, não prometi nada, não foi eu, foi meu pai tá aí, Exato. entendeu? E a igreja é para o resto da vida, né? Ah, sim. E é sempre bom ter um contrato assinado. Sempre bom ter um Isso. contrato assinado, né? Eu sempre tomava muito cuidado, sem, assim, tudo que eu falava, além na gestora, formalizar por e-mail, conforme nossa conversa, dia X, É. Y, Z. Porque o Conversamos mínimo assim, que poderia ter é. feito era um contrato de aluguel com já com opção fechada de compra, né? Pode ser, é uma opção, sim. Porque o cara fala assim, ó, eu alugo, mas assim, eu quero que você faça uma opção comigo de compra e venda Uhum. para que eu possa também ter minha segurança Você ter a Opção de compra. opção de É, compra. porque, Sim, assim, sim, é o- possível. Prioridade no caso, né? Sim, o direito de preferência ele é garantido, né? Ele é garantido. É igual jogador, pô. O jogador, às vezes, é emprestado Uhum. e faz a opção de compra até tal data. Se você chegar até tal data, você pode comprar. Se for só ele, pode vender para outro. Exatamente. Isso é tranquilo. Né? Isso pode acordar em contrato. Isso pode, né? Direito de preferência é garantido por lei, sem nenhum problema. Se vier uma outra Isso. pessoa, só que você tem um direito de preferência, aí o proprietário fala assim, você quer exercer? Você tem um direito de preferência, tá? Quer comprar? Então o preço é esse. Já com valor estabelecido, né? Já, meio que já é tudo acordado. A única Dá coisa amarradinho, né? que... Mas Exatamente. olhando assim também é burrice, né? A pessoa construir em terreno alugado é complicado. Se É olhando verdade. assim, é burrice demais, Não, né, quase cara? construindo no terreno da sogra. Exatamente, assim, não faz sentido, vai dar errado. Vai dar errado, né? Assim, é fácil de falar depois que aconteceu. Depois complicado, que cara, acabou complicado. o filme. Só que assim, é que nem eu falo, pessoal, assim, existem indícios que levam a possível inferência, que é, cara, o dia que ele quiser o terreno de volta, acabou tudo. Né? Enfim, e na Asset a gente fazia a gestão dos imóveis ali, são imóveis logísticos, industriais, eu e o Vitor, que vocês entrevistaram, a gente fez o contrato um aditivo de contrato da Cerati, que faz as mortadelas, os embutidos, eles têm uma fábrica em Vinhedo. Tem Vinhedo? Em Vinhedo. Eles são grandes, né? São grandes, fomos nós que fizemos, foi bem legal a experiência, foi bem legal, né? Dá muito trabalho, porque você tem, assim, relacionamento com inquilino, por exemplo, eu lembro uma época que teve um incidente numa fábrica do lado da Cerati, que também era nossa, sábado de manhã. Caramba. Recebi mensagem do inquilino sábado de manhã. E como que foi? Você tinha que ir lá pra resolver? Como é que era? O que aconteceu? A gente chamou a construtora que estava fazendo uma reforma ali. Que foi um incidente que aconteceu e a empresa foi lá, chamou um representante e cuida da situação. Mas assim, acontece, entendeu? Acontece os imprevistos, né? Acontece imprevisto. Então você tem que lidar. Como? Chamando alguém para ajudar, sem nenhum problema. Era de responsabilidade deles. Foi na obra inclusive. Então era de responsabilidade deles. Eu só dei um toque. Falei, olha, tá acontecendo isso. Né? Já sinto mais assim, hoje, pela tua especialidade de real estate, você consegue avaliar, até pela sua formação do mestrado, avaliar tipo o valor justo Sim. De um aluguel, Sim. porque às vezes o cara tá querendo demais, até Sim. pela localização, Sim. isso tudo dá para se fazer de forma Sim, leve, né? Você pode fazer tem alguns métodos, né? A gente pode, por exemplo, fazer um método comparativo, acho que ele é o mais simples, você pesquisa na internet quais são os metro imóveis quadrado, né? mais parecidos, mais Sim. possíveis, na mesma localização. É tipo um estudo de viabilidade, mais ou menos? Não, Comparativo de... um comparativo de preço você pode fazer, né? Claro que assim, se um imóvel assim foi similar, mas não é igual, você precisa fazer alguns ajustes, né? Sim. Por exemplo, você tem uma tabela, você pode fazer uma tabela de diferenças, que chama de homogeneização de fatores, por exemplo. legal. Você vai fazendo as homogeneização de fatores, isso e no lado de avaliação tem. Você faz uma homogeneização de fatores, coloca alguns fatores e você acha um preço de locação ok, que faça sentido. Ou você pode também fazer um estudo de viabilidade para achar o valor do imóvel, né? E você também acha o valor de locação. Porque o que acontece? O valor do imóvel, um dos métodos é o fluxo de caixa descontado. Então é o seguinte, o imóvel ele gera caixa via locação. Sim. Então você precisa achar o preço justo da locação, projetar no futuro e trazer o valor presente. Aí você acha tanto o preço do imóvel quanto o preço da locação. Claro que depois você vai discutir. Novamente, locação nas redondezas, o valor justo do imóvel, taxa de capitalização, se é justa, não é, enfim. Também tem um item tipo assim, vamos botar dois exemplos, uma loja lá da outra.
Ah, é mesmo metro quadrado, mas essa loja já tem as benfeitorias que uma outra loja entregou, lindas, perfeita iluminação, piso, tudo assim perfeito, e deve ter gastado, sei lá, uns 300 mil de obra. E o outro tá no básico. Isso também influencia? Sem dúvida, sem dúvida. Influencia, Existe né? uma linha, inclusive, que é uma linha que até eu coloco, são linhas de benfeitorias. Benfeitorias, né? Benfeitorias, tem que incluir. Porque assim, você acha o valor do imóvel mais as benfeitorias. Aí você vê, gastou X por metro quadrado. Tá. E quais são as listas dos materiais? Foi basicamente alvenaria. Então, o que eu faço? Eu vou trazer a valor presente no ano X. Então, até o ano X, eu pego esse gasto de benfeitoria, atualizo pelo INCC sobre o valor do imóvel, por exemplo. Mas pode acontecer assim, no caso, por exemplo, chegar, mas aquele negócio do cara antes não tem nada a ver com o meu. E aquilo eu vou ter que fazer uma outra obra. Isso é negociável? Isso o proprietário pode fazer para botar o imóvel disponível no mercado para locação. Ou pode, assim, é negociável sim, desde que seja da operação e o locatário faça. Se for do imóvel, o proprietário faça. E isso tem que colocar na linha de viabilidade, benfeitoria, ou seja, é um gasto. Isso tem que colocar. Tem que colocar, porque você vai porque assim, você vai tirar do fluxo de caixa, né? Sim, faz sentido. Bem feita, linha de é uma despesa, benfeitorias. Né? É benfeitoria. Por exemplo, você pode estimar X por ano, né, um valorzinho, geralmente um percentual do aluguel, você coloca ali, em benfeitorias. Caraca, é legal, né, cara? Isso é maneiro, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Como é que analisa? Porque são trilhões de fatores que possam influenciar, né? Cara. Exatamente. Às vezes é o ponto, a localização, às vezes é um imóvel do mesmo, vamos botar até num shopping, né? Mas só que aquele ali tá perto da entrada, tem bastante acesso. Um andar do outro. Isso influencia, que você falou, muito. No shopping, isso de shopping mesmo. No shopping, se a loja está num corredor que tem muita movimentação, muito provavelmente o aluguel dela é mais valorizado do que a loja que não está. Tem bastante. Eles devem calcular através de pessoas passando, é isso? Qual o nome que se fala? É o fluxo de usuários, né? É, o fluxo de usuários. De usuário, exatamente. Aí, por exemplo, se uma loja tem muito movimento e fatura muito, então muito provavelmente o aluguel dela variável é maior. Sim. Do que o fixo. A loja vende muito pouco, então o fixo dela é maior. Entendi. Inverte. Então, será que essas lojas que ficam no térreo, você acha que tem um pouco mais caro o aluguel? Porque o pessoal transita mais, né? Em tese, né? Depende a disposição do empreendimento vis-à-vis a localização dele. Porque o que acontece? Se tiver um empreendimento numa avenida muito movimentada, em que as pessoas vão muito ao empreendimento, no caso do shopping center, a pé, e visualizam a loja logo que entra no shopping, é provável, tá? É provável que tenha um aluguel maior. Tipo ali no Iguatemi, ali tu vê a Tiffany, tu vê a Polo, tu vê aquelas lojas ali, os restaurantes logo da direita. Agora, se for uma cidade de jardim que não tem como só de carro, o pessoal não anda mais de carro, então acho que não influencia muito. Não influencia muito, né? No caso específico, né? Mas só lembrando que assim, o Cidade Jardim é um shopping premium, então você tem marcas ali mundialmente conhecidas e pela proposta do empreendimento, o aluguel já é alto. Você acha que o Cidade Jardim já é mais premium do que o Iguatemi? Aqui da Faria Lima? Cara, essa é uma boa pergunta. Acredito que sim. Sério, cara? Caramba. Acredito que sim. Achava cara. que não. Acredito que sim, tá? Nesse shopping tem aqueles da Tem mesma todos, lojas? tem. Porque o que acontece? Tem moradinha em cima, né? É exatamente o Cidade que acontece. O Cidade Jardim, ele tem acho que 4 torres, 4 torres residenciais ali. Você tem uma área, vamos dizer assim, mais premium em termos de restaurantes, né? Tanto que você tem o Sal, que é do Henrique Fogaça. Verdade. Você tende a ter mais movimento, tá? Claro, assim, eu não posso ratificar porque eu não olhei os números de cada shopping no caso, mas acredito que sim, porque você tem ali lojas um pouco mais exclusivas, inclusive algumas lojas que foram no Cidade Jardim, não no Iguatemi. Quando a gente fala do Iguatemi de São Paulo, é aquele que está na Faria Lima, não é o JK Iguatemi que está na Cheia de Jafé da Vila Olímpia, né? Então, assim, tem algumas lojas que abriram exclusivamente ali e você tem um shopping que assim, você percebe que é voltado para isso. Você tem alguma loja assim específica que não tem no Iguatemi, mais ou menos assim, de cabeça? Não sei dizer, não frequento muito lá, mas eu não sei dizer. Eu nunca fui nesse shopping, não. Eu fui uma vez, sabe? Bacana. É bem legal. Eu jantei com minha esposa ali no Sal, é bem gostoso. Gostoso, né? É bem gostoso. Jantei com minha esposa, é bem bacana. Então, assim, shoppings premium, o que acontece? Assim, você pode até não ter muito movimento,
Mas, O aluguel é o caríssimo. aluguel né? é caro. E o seguinte, aqueles poucos clientes que vão já garantem o faturamento da loja. É isso aí. Não precisa ter muito, né? Não precisa ter muito. Tem que ser o certo. Tem que ser o certo. É Perfeito. verdade, tem que ser é o verdade. correto. Verdade. Ah, a loja tem, sei lá, 5 clientes no mês. Esses 5 clientes gastam demais, Isso que eu tava- demais, isso que eu tava vendo em Iguatemi essa semana, agora eu fui almoçar lá, né? Uhum. Aí eu falei assim, cara, o shopping tem muito movimento. Assim, até que tem bastante na hora do almoço, né? Mas tu não vê muita gente em loja. Pois é. Comprando com Tu não sacola. vê, né? tu não vê muita gente dentro de loja, tu vê muito vazio. Eu falei, gente, como que essa loja mantém, né? Um aluguel, Caríssimo. funcionário. Eu falei, cara, deve ter hora que entra alguém e vral, e mantém aquilo ali. Exatamente. Assim, eu lembro que no JK Iguatemi, que é na X Jafé, na Vila Olímpia, O algumas JK lojas... fica aqui na... O JK Iguatemi na X Jafé, na Vila Olímpia. Ah, tá. Na X Jafé com a Juscelino Kubitschek. Ah, tá, tá. É mais ou menos É de perto aí esquina. de Santander, naquela torre de Santander, né? Ah, a Torre de Santander é no próprio É no próprio complexo, né? É a Torre A. Tá. A sede do Santander Brasil fica ali, né? Só que o Santander tem outros endereços. Por exemplo, o back-office do Santander, se eu não me engano, fica em Santa Amaro. Parte do back-office, né? Não sei se fica ainda. Mas, enfim, no começo, quando inaugurou, algumas lojas que abriam e davam prejuízo. Mas o que acontece? No começo, muitas lojas abriam ali como se fosse um showroom. Olha, assim, tá no começo, claro que você pode comprar aqui, só que a gente não tá dando lucro ainda, então a gente banca durante alguns meses e depois, Ah, claro. entendi. A marca chamar, banca. né? Pra Pra chamar. Exatamente, a marca banca. Tipo assim, tu vê essas lojas âncora que o pessoal fala muito, que acaba carregando outras lojas. É Sim. importantíssimo, né? Pra manter Sim. um shopping, né? Sim, é importante, porque ela traz fluxo. Ela traz muito fluxo. Pra, né? Ela traz muito fluxo. Uma C&A, uma Renner. Cara, assim, o metro quadrado daquela loja é Por absurdo. exemplo, eu moro em Orlando, né? Entendi. Então, assim, às vezes lá tem shopping, mas não são tantos, a maioria é mall. Aqueles malls térreo, né? Sim, sim. Que aí é tipo, aí tem um estacionamento no meio e as lojas assim circulando o estacionamento. Então, geralmente sempre tem uma loja grande, ou um mercado, Sim. ou uma Burlington, uma Roy's, Sim. uma Marshalls, um Best Buy, Uhum. que são lojas grandes que Sim. atraem o público. Atrai E público. tu vê no meio delas, assim, entre elas, assim, as Verdade, menores. é verdade. As menorzinhas. Pra quê? Pra curiosidade. Vende gift, vende não sei o Exato. quê, sorvete, um Uhum. hambúrguer e tal. Aí eu falei assim, caraca, se não fosse essa loja, às vezes o pessoal não ia ficar curioso de entrar nesse mall Sim, e olhar. exatamente. Porque às vezes não são lojas tão conhecidas, né? Exatamente, as lojas elas atraem mais pessoas. Inclusive, o poder de barganha delas com a operadora é muito maior. É. É muito maior. Muitas delas, inclusive, elas não pagam aluguel mínimo mensal. É só um percentual do faturamento. Só. Caramba. E lá é um Ah, sócio, mas né? eles chamam o pessoal também, esse é o tem, problema, tem né? esse poder. Se a operadora começar, olha, veja bem, tem que pagar isso, fala, cara, o negócio é o seguinte, eu só vou pagar só aluguel uma vez por ano e você distribui nos meses. É isso. Você se vira, pô. Ainda deve ser convidada pra vir, né? Você quer Exato. vir? Vamos abrir um mall aqui, Exato. você gostaria de vir, porque eu sei que você traz público. Eles Exato. devem ter esse estudo, né? Sim, claro. O operador tem experiência, assim, e... Vamos supor, paga uma vez por ano, depois a operadora distribui ao longo dos meses. Sim. Pô, entra no caixa e vai distribuindo. Eu não vejo nenhum problema nisso. Maneiro isso, cara. Isso aí é uma Legal, coisa né? que às vezes é obscuro, né, pra gente, né? Exatamente. Assim que a gente não tem e noção. por exemplo, estacionamento também é uma receita importante. Estacionamento também é uma receita importante. É muita coisa. Até mais ou menos uns 10% da receita do shopping é estacionamento. É verdade, porque assim, se você pegar na região da Faria Lima, o tanto de gente, que escritório que tem que para o carro lá, que paga mensal no shopping Sim. Guatemi ali, É é mesmo. muita gente, cara. Às vezes o cara não vai nem no shopping. Não vai, exatamente. Não vai. Só O cara deixa o paga carro lá, aqui. 400, 500 pau Porque por tem mês. escassez de vaga. Exato. Tem escassez de É vaga. verdade, cara. tem. Nunca pensei nesse estacionamento, é verdade. Estacionamento é Verdade. uma receita importante. Pô, estacionamento na Faria Lima. Ô, caraca, isso aí é raro. Inclusive, né, você me lembrou um episódio agora. Eu tenho 2 colegas meus que são de fundos imobiliários, e eles falam assim, pô, o metro quadrado mais caro é o do subsolo do prédio do BTG, que é o Faria Lima 3477, Sei. parte Malzone. É perto ali daquela, da baleia, né? Isso, é perto. A baleia é na Faria Lima 3732, o Perto, BTG é 3477. Assim, o estacionamento é muito caro ali. É muito caro. Tá doido, cara. Exatamente, isso até brinco, é o metro quadrado mais caro é o subsolo. Meu carro tá importante. Exatamente, é o subsolo. É muito caro e até 10% da receita de um shopping center, estacionamento. Tem diferença, hein, Jacinto, de, assim, preço
assim, metro quadrado? Eu sei que tem a localização, tem tudo, tipo assim, para shopping, para galpão, para residencial, para imóvel corporativo. Existe uma diferença? Residencial geralmente é um pouco mais caro, ou então logístico geralmente é mais caro, mas geralmente é mais afastado, né? Sim, o preço eles diferenciam sim, e tem, vamos dizer assim, uma métrica, preço metro quadrado meio que padrão para Sim. cada setor. Shopping, por exemplo, pode negociar de 15 mil reais por metro quadrado até 20. Residencial depende da localização. Residencial depende muito. Por exemplo, na periferia você pode achar residências por 7 mil reais por metro quadrado até a Vila Nova Conceição, que é 25. Caramba. Caríssimo de um metro quadrado, né? Exatamente. Logístico, você pode variar de 2 mil reais o metro quadrado até 4 mil ou 5 mil se você fizer um BTS para um frigorífico, por exemplo. Que assim, o galpão ele é todo adaptado. É verdade. É assim, é que a gente fala, é galpão molhado. O que acontece? Quando você tem uma operação de frigorífico, é uma operação mega específica. Você precisa ter compartimentos com temperaturas diferentes que se transportam carne. Você precisa ter uma estrutura. Energia elétrica, 24 horas. Compartimento ultra frio, resfriado. Tem compartimento com temperatura mais quente, por exemplo. Caramba. Exatamente. Assim, e todo o galpão, se acontecer algum vazamento de água, por exemplo, você trabalha com câmaras ultra frias, ele não sofre nenhuma, vamos dizer assim, debilidade nenhuma. Porque ele é adaptado para isso. E é mais caro. É. Geralmente é o quê? De 40 a 50 reais por metro quadrado ao mês. Ao mês. Ao mês, cara. Ao mês. 50 reais, 40, assim, vamos supor, você constrói um BTS para um frigorífico em Guarulhos, 50 reais por metro quadrado. 50. Ué, cara, Guarulhos está do lado de São Paulo, cara. É. Olha o terreno. Olha a área construída. Eu moro perto de Guarulhos, é verdade. Guarulhos, eu falo, é o melhor endereço para você construir um galpão logístico. Melhor que Cajamar. Você tá Não, e tem muita indústria em Guarulhos também. Sim, tem. você está colado na cidade de São Paulo. O Cajamar, cara, você tem que sair um pouquinho mais. Guarulhos é mais premium, porque a localização é raio 15. Que a Tem gente chama, tudo né? ali, né? Tem a saída do Sim, estado, tem... Exatamente. Você vai pro Rio de Janeiro, você tem que passar por Guarulhos, você pega a Via Dutra. Verdade. Quando, por exemplo, fui visitar o galpão em Resende, passava por Guarulhos. É. Eu lembro, saí da minha casa às 7 horas da manhã, 11 horas da manhã já estava em Resende. Caramba. Até a questão também do aeroporto ali perto, Sim. isso ajuda. Às vezes, se for usar carga, Sim, né? sim. Pra E exportar. tem, inclusive, um fundo imobiliário que tem um galpão logístico dentro do aeroporto. Caramba. A locação é mais cara. O que não é caro no aeroporto, né? Até o pão de queijo ali é um absurdo pra comer, não, imagina assim, qualquer coisa. Você tá dentro do aeroporto. Assim, você tá dentro do aeroporto, a localização Pô, não não tem o importa. que fazer. É caríssimo. É caríssimo, acho que é R$40 e a operação não é específica. R$40 por metro quadrado ao mês. E a operação não é específica. Não é. Não é. Não é. Você tá dentro do aeroporto, você quer mais o quê, cara? Você não tem deslocamento. Praticamente não tem deslocamento. Deslocamento é o quê? É do seu depósito para aeronave. É. Só? Dentro isso. do aeroporto. Você tá dentro do aeroporto, cara. É só isso que você tem. Você tem um caminhão que você loca o depósito. Anda ali seus Só 200 isso. metros, 300 metros. Exatamente, é só isso. É só isso. E não tem problema com trânsito nenhum. Nenhum zero. Você pode fazer uma operação Assalto. zero. Você pode fazer 24 horas, 24 Tá dentro, 7. cara. Então, É. Olha quanto segurança, tudo. Segurança. Manutenção de caminhão é bem menor. Motoristas são menos. Exato. Você pode fazer 24 horas por dia, É. dependendo da sua operação, né? Enfim. Agora, pra gente só encerrar o assunto do galpão logístico, tem uma tendência agora que tá vindo pro Brasil, mas eu acho que ainda vai esperar um pouquinho. Sim. Então, começando, assim, acho que a Bresco, que é uma gestora de investimentos imobiliários, ela tá fazendo um projeto de galpão vertical, multinível. O que acontece? Você tem o nível do solo de armazenamento e você tem o primeiro andar de armazenamento também. Muito comum na Ásia, onde você tem carência de espaço. Galpão multinível chama, vertical. Como é que é? Fala de novo. É tipo um prédio. Exatamente. Eles vão construir um prédio de armazenagem. Caramba, cara, que diferente, Você né? tem o nível do solo de armazenagem e o primeiro nível, que é o andar acima. Caraca. É muito comum já na Ásia. Muito comum. Estão trazendo para o Brasil. Tem projetos. Assim, claro que assim, que é uma tendência. Assim, o Brasil é um país que tem muito espaço ainda. Ainda tem muito espaço, né? Mas em algumas localidades pode ser que, por exemplo, tenha viabilidade. A viabilidade feche. Porque é o seguinte:
Você tem mais área construída, porque você tem um outro nível, né? E a locação ela é mais cara, né? A locação ela é mais cara, você precisa rentabilizar o seu projeto. Quanto você acha que você vai... Vai ser. Faz sentido, né? É, tem que ser. Terreno já é caro, porque você está dentro da cidade. Maior. Você tem mais área construída? Você precisa cobrar mais. Ué, natural. Você pode fazer, novamente, uma operação super específica, uma empresa específica, faz um BTS, ou você divide aquele galpão logístico em vários módulos. Você não loca tudo, você loca o módulo. Ué, só preciso daquilo. Não preciso de o primeiro andar inteiro, não. Só o módulo do primeiro andar, pra mim tá tudo certo. Aí o que acontece? O projeto que eu vi, pelo menos por fotos, né, ele consiste numa... Você tem um acesso pro galpão Tebo, nível 0, você tem uma rampa que vai até o nível 1. Então você consegue até separar isso, né? Exatamente. Legal, cara. Você pode usar rampa ou levar eclusas, no caso, né? Um caminhão entra na eclusa, a eclusa leva pro primeiro andar. A parte da carga, né? Exatamente. Um elevadorzinho. Sim, então, cara, assim, isso é bem legal, Porque você divide o custo, né? Divide o custo, você loga para vários modos, você divide com o pessoal. Mas se tem mais de 2 andares, pode ser mais? Pode, né? pode. Tem que ter a demanda e tem que ter um projeto bem estruturado, com incluso e espaço, né? Eles estão fazendo muito lá nos Estados Unidos esse... Aqui também eu já vi na Avenida Brasil ali do Rio de Janeiro, esses... Como é que se diz, cara? Esse que é tipo uns boxes de armazenamento. Ah, self-storage? Self-storage. Guarde aqui, por exemplo. Isso. Sim. Uns grandes, assim. Sim, claro são que bem não grandes. dá para equiparar com Um galpão logístico. com logístico e tal, né? Mas assim, tu vê que até por aluguel, essas coisas como um negócio, no Rio a gente não via isso. Eu falei, caramba, eu não tinha visto no Brasil isso ainda. Tem. Eu tinha visto lá nos Estados Unidos, lá tem Muito, cara. assim, porque o pessoal é muito acumulador. Muito. O pessoal aluga aquilo para guardar o resto das coisas que não cabem na Perfeito. garagem. Perfeito. E assim, é muito. Exatamente E isso. eles fazem, assim, tem uns que não podem ser uns prédios tão grandes, né? Aí eles fazem, às vezes, de 7 andares, 6 andares, mas tem uns que são maiores, mais pro centro da cidade. Sim. Aí o cara vai com o carro, tem um elevador, com um elevador largo, aquele carregador de pallet, né? Sim, sim. Aí você bota as coisas ali, você Perfeito. leva. E o cara guarda a bicicleta, guarda... Tudo, qualquer Os coisa. caras não conseguem dar, cara. Eles não dão. Mas eles guardam Deixa guardado. porque não cabe mais na casa deles. Você não tem não, cara, ainda? Pelo amor de Deus, eu vou até esquecer o que tem lá dentro. Aí tu vê isso, tu fala assim, cara, no Brasil teve. Eu falei, nossa, já começaram. O Brasil eu não vejo ser tão acumulador assim, né? Tá doido, cara. Tem um tempinho. A gente tem a Guarde Aqui, a gente tem a Good Storage, a gente já tem alguns já, dentro da cidade. Aqui em São Paulo é mais recorrente. No Rio, Então, eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu tinha visto, eu falei, estão construindo um prédio grandão, todo de ferragem, Sim. né? Eu falei, caramba, É. o que será isso? É ali mesmo. Aí daqui a pouco começou a construir, e eles fizeram com um negócio de vidro, assim, para o pessoal realmente ver que legal. as portinhas, né? E tudo refrigerado. Sim. Eu já aluguei nos Estados Unidos para alguma questão lá, particular, assim, bem pontual, né? Sim. Eu falei, cara, o pessoal usa muito. E lá, tem até um programa na televisão que depois que você fica muito tempo sem pagar, o pessoal às vezes morre, esquece, eles leiloam Os bens ali. os bens ali. Legal, cara. Mas você não sabe o que tem. Fala assim, ó, esse aqui tá... Tá, do entendi. Jacinto aqui tá parado há muito tempo, não paga 6 meses aí. Vamos ler lá. Vamos leiloar aqui a um gente da monte. família ver. Nada, não Acho que o pagou. pessoal também nem vai querer. Não sabe se. Às vezes é porque o cara não quer pagar mesmo. Às vezes o cara abre, cara, tem várias coisas de valor. Tá doido. Ou às vezes só tem quinquilharia. Sim. E assim, Leiloa preço de tudo. merreca. É leilão, cara. É leilão. exatamente. Tu chega lá, eu dou $20, eu dou 50, dou 100. Assim eu vai. 50. É leilão, assim Tu vai. não vê o histórico que tem dentro, não. Não, você não vê nada, exatamente. Pode ter coisa valiosa ali dentro, né? Tem muita coisa, às vezes. Aí, agora tu falou assim, questão de diversificação é muito legal, porque até isso o pessoal faz e já não faz agora de forma de prédio, cara. Aí isso deve ter dentro do fundo imobiliário, às vezes. Assim, um fundo listado disso eu ainda não vi, né? Mas assim, faz sentido sim, você só vê a viabilidade, né? O que acontece? Tudo que é imobiliário ou que tenha um lastro imobiliário por trás, é possível de se fazer um fundo imobiliário, né? A gente tem algumas assim, teses diferentes. Acho que assim, acho que tem duas interessantes. A Vibra, ela pensou, por exemplo, ela está estruturando ainda um fundo imobiliário de postos de gasolina. Caramba. Diferente, né? Exatamente. Assim, salvo engano meu, tá? São perto de 200 postos nesse fundo imobiliário. É bastante coisa.
Agora tem um ponto, né? Qual que é o valor agregado imobiliário que um posto de gasolina tem? Para mim, bem pouco. Que é um terreno concretado, com tanques de armazenamento. Sim. Você tem uma área construída que é a loja de conveniência. E só isso. Não tem como valer muito. É de escala. É. Que é o caso, que é quase 200. Ok, né? Enfim, vamos ver se vai ser levado para frente ou não, mas estava em estudo. Tá fazendo esse estudo. Outra tese também, no caso, é que é o seguinte: é o aluguel do terreno. O que acontece? Alguns fundos imobiliários, acho que eles fazem um contrato de direito real de uso de superfície, que é o DRS. Né? A superfície, que é o terreno, eu loco. O que tem ali, você não pode construir, mas o aluguel do terreno é do fundo. Ah, Pode construir o que você quiser ali, mas o aluguel é meu. Então, pode construir, sei lá, um prédio, a locação é minha, o terreno é minha. Você pode locar a área construída, mas o terreno é meu. sim. Então, perdão, tem um fundo da Sony, inclusive, que é o de Energias Limpas, eles fazem usinas de energia solar ali. Pega uma fazenda, por exemplo, loca o terreno, que ali você tem o lastro imobiliário, Sim. e ali eles fazem a usina. Caramba, legal. Diferente, né? Né? Por exemplo, tem um outro fundo imobiliário, por exemplo, da TRX, que eles fazem direito real de superfícies, locam um terreno, e naquele terreno você tem, por exemplo, um supermercado. E, inclusive, em termos tributários, ele é mais eficiente, porque a locação do terreno ela cai diretamente para o fundo, isenta de imposto. É do fundo. Sem imposto nenhum. É tá do ótimo. fundo, é do fundo. Se tiver dívida, tudo bem. Aí você tem a sociedade de propósito específico Sim. que pertence ao fundo e o fundo transfere o dinheiro equivalente ao pagamento de juros e correção monetária e é cobrado ali numa conta separada. Mas pé, né? Exatamente, mas primeiro vai para o fundo. Sentido? Tá muito legal isso aí. legal. Segurança, né? Exatamente, assim, é eficiência tributária. Né? Claro, assim, num país em que a gente tem, vamos dizer assim, um emaranhado de impostos que mais atrapalha do que ajuda, a gente precisa ter esse tipo de estudo, infelizmente. Essa é a nossa realidade. É verdade. Não é do americano, europeu, mas é a nossa. Então a gente se Tem que adapta. se adaptar, né? Tem que se Tem que se adaptar. adaptar. Né? E, Jacinto, por exemplo, quando você vê um fundo imobiliário, porque assim, eu gosto de fundo imobiliário pra caramba, eu Sim. gosto. Eu gosto daquela sensação do dividendo, né? Uhum. Quando você, Barça você não gosta tem não, né? o Barça não gosta não. A gente brinca aqui, não gosta. Não. Por exemplo, você tem, como é que você analisa assim, você tem algum setor que você goste mais ou você não se apega tanto nisso, você vai mesmo pelos números Uhum. do fundo e os fundamentos dele que ele possa trazer para você analisar, para você comprar para você, assim, Uhum. tô dando um Sim, pessoal, não sim, precisa sim. nem para botar, alocar em Sim. uma carteira de investimento, mas para você, assim, o que você atrai mais? O que te faz, assim, olhar com outros olhos, falar assim, cara, esse fundo aqui tá descontado, Uhum. ele merece um carinho melhor, ele merece uma atenção melhor. Entendi. E quais são os pontos que você olha e fala assim, cara, para aquele cara leigo, Entendi. assim, o que eu olho, além do que for do research, Uhum. que olha e fala assim, eles estão me indicando esse, o preço teto é esse e o preço-alvo é esse. O que eu gosto de olhar é o seguinte, é a localização, assim, para fundo de tijolo, né, no caso, Sim. eu olho muito localização. Localização. Bastante, localização, bastante. Influencia muito, né, cara? Muito. Legal esse ponto, tá vendo? Ninguém fala muito isso. Ninguém hein? fala de vocais, verdade? É assim, localização, porque é o seguinte, aquela localização, ela precisa ser um polo de atração natural, não precisa fazer nada. Absolutamente É nada. tipo vender Apple. Ela vai chamar locatário, ela vai chamar gente. Não precisa fazer nada. Aí você analisa a localização. E o que ela oferece? Transporte público. Fácil acesso. Praças. Serviço, nunca vi ninguém falando serviço de comércio. Serviço comércio, cara. Restaurante, shopping. Tem que estar tudo próximo. Pra pessoa, novamente, pra gente não fazer nada. A pessoa só vai até lá. Tem que ser uma área estruturada, né, cara? Exatamente, assim, é praça de serviços, comércio e transporte público, né? E isso para tijolo, no caso, né? Claro, aí tem as nuances, escritórios, aí eu vejo, por exemplo, como é que é a disponibilidade daquele local. Se tem, vamos dizer assim, um mote, uma atração natural para escritórios ou para logística. Aí logística, por exemplo, aí o que acontece logística? Um pouco diferente. O que eu faço?
Vamos lá. A gente traça, vamos dizer assim, um raio do centro daquela cidade e a gente vai se afastando a raio 15 quilômetros do centro. 15. É o mais premium que tem. 30 ainda é. Muito bom. 60, mais ou menos. Não é tão, Tá ficando já longe, né? 90, por exemplo. Ou seja, de 15 a 90. Quanto mais perto do centro, mais valorizado, melhor localização, menor frete, por exemplo, menos combustível. Até pela questão dos funcionários, né? Exatamente. Os funcionários se sentem mais acolhidos, porque eles estão dentro da cidade, enfim, né? Gera emprego. Gera emprego, enfim. Aí, por exemplo, a gente pode ver assim, shopping center. Shopping center, bom, precisa estar numa área muito adensada. Tem muitas pessoas por metro quadrado. Geralmente, shopping que tem muito sucesso é que está dentro de bairro residencial. Vou dar um exemplo para vocês. Shopping Higienópolis. Na zona central da cidade de São Paulo. É um bairro... Ali perto da República, né? Santa Cecília. Sim, por exemplo, é um bairro nobre. É verdade, cara. De classe alta, média alta, na zona central de São Paulo, com boa localização, e tem um shopping apenas. Verdade. Virou referência. Virou referência, é verdade, cara. Santa Cecília, ali perto de Santa Cecília, República. Ou seja, adensamento e, acho que o fator mais importante para shopping, dominância. Dominância. É mesmo, dominância. Ele domina. Não tem aquele outro. shopping. Não tem onde fazer outro. Exato, é dominância. Regional, verdade, Dominância. cara. Tem um fundo imobiliário também, que é o HS Malls, HSML 11, que ele tem participação num shopping no Acre. É o único shopping de Rio Branco. Caramba. Vai pra onde? No shopping, só Pois é. aquele. Dominância. Verdade. Dominância e adensamento. Né? Por exemplo, aí tem outros fundos de tijolo. Assim, hotel é um pouco mais difícil, mas, por exemplo, hotel, eu vejo, por exemplo, como é que é a taxa de ocupação. Será constante? Por exemplo, uma taxa de ocupação legal para hotel, na casa dos 65% flat, ou seja, constante. Linear, né? No mínimo, porque abaixo disso já começa a ficar desconfortável. Porque que não ser. chega no equilíbrio dele. né? Exatamente, né? Aí tem um fundo que é bem interessante, que ele faz giros de unidades de hotel. É interessante, né? Então eu vejo sempre a característica do ativo e a região, né? Para o fundo, por exemplo, de CRI, que é o fundo de dívida, o que eu vejo ali? Qual que é a rentabilidade média dos títulos ali? Né? Vis-a-vis, por exemplo, na comparação com um título de tesouro com prazo e características semelhantes. E tem que render mais. 2% a mais, 2,5%, 3,5%. Tem que ter o a mais. prêmio, né? Exatamente, tem que ter prêmio. Eu estou investindo em renda variável, pô. Porrada, senão não adianta nada. E a experiência da gestão com crédito. Como está sendo o pagamento, está em dias. E assim, isso aí é uma outra derivada, né? E isso é um pouco mais profundo. Aí eu preciso ver, poxa, os CRIs ali tem amortização mensal. Se tiver amortização mensal, você tem inflação mensal sendo distribuída. Se não, se tiver carência, por exemplo, não tem, aí só tem só juros. Aí precisa ver se tem carência de juros. Estão cobrando juros? O juros está caindo? Não, só o ano que vem. Por exemplo, carência de juros é um pouco mais complicado, porque o que acontece? A dívida, assim, nada se perde em dívida. A dívida, ela vai para o saldo devedor. Sim. Os juros, ele acumula no saldo devedor. Aí, o que acontece? Quando acaba essa carência, Vem aí tudo acumulado. vem tudo acumulado e vem a primeira paulada. Né? Então, assim, em CRIs, por exemplo, é bem interessante ver essa carência. Mas o que eu vejo primeiro? Como é que está o pagamento vis-a-vis a um título do tesouro de mesmo prazo e características semelhantes e a experiência do time. Com Isso crédito que é privado. importante, né? Pra ver se tá bem pagando, né? Porque se o cara só tá, às vezes, com bullet lá na frente, Exato. só tá com juros ou então não tá pagando nada, o cara não tem histórico nenhum. Não tem, exatamente, não tem. Aí tu fala assim, caraca, tá indo bem? Nem sei. Às vezes não. Às vezes não, às vezes não, às vezes não. Não sabe o que espera. Exatamente. E, assim, e toda a dívida, assim, dos CRIs, no caso, isso é tudo verificável, né, assim, online, porque assim, cria um título que foi emitido. Você consegue ver, por exemplo, online. Você consegue, só não vê no site da securitizadora. Pega o código do CRI, pede para a gestão o código do CRI, joga no Google, vai dar na página da securitizadora. Ali tem o term sheet, ou seja, o termo de securitização da dívida, que é o documento da dívida. Tá tudo lá, é um livrinho, tem, sei lá, 40 páginas, mas lá tem todos os termos da O dívida. propósito da dívida, né? O início, o fim, Sim, os juros, a atrelação que tá. Tudo. Absolutamente tudo. E pela tua experiência, quando teve essa questão da pandemia,
que as dívidas estavam atreladas, alguns IGPM, né, essas coisas todas, e o pessoal não tinha capacidade de pagamento, porque Sim. assim, os negócios pararam. Sim, o negócio parou, exato. Ninguém recebeu, o outro ninguém pagou, então o outro que tinha que ser recebido, o pagamento de um também não recebeu, então ficou uma bola de neve. Exato. E aí, os juros disso com os bancos, com os CRIs, com os investidores. Aí o seguinte, como... Qual foi o teu histórico assim que tu viu assim? Claro, aí como um CRI é algo, vamos dizer, é um título estruturado, bom, você pode, assim, renegociar os termos da dívida, fazer uma remodelagem, repactuação dos termos da dívida. Você, olha, não estou conseguindo pagar porque a inflação está na lua, né? Não estou recebendo, a gente tem todo um estado de, assim, exceção, que a gente está em E pandemia. teve algumas também revisões judiciais também, né? Em alguns casos, sim, assim, que especialmente aqueles que não conseguiram acordos amigáveis. Aí Sim, realmente tem que ir para a sim, justiça, sim. né? Infelizmente. Mas o mais comum é a renegociação dos termos. Olha, você me dá uma carência de X meses, vamos alongar a dívida, aí eu pago um pouco mais de juros, por exemplo. Tudo é renegociado. O crédito, no caso, ele é interessante porque você consegue renegociar. Porque é o seguinte, o credor, ele não quer botar você no pau, ele não quer te executar. É a última coisa que ele vai pensar. Ele vai fazer, cara, você tá mal? Vamos fazer o seguinte, vamos renegociar. E se você ser honesto com ele, ele vai entender. Ele vai Mas se entender. você tiver tido um histórico de pagamentos aceitável, Exatamente. Fazer, cara, dessa forma não consigo. Ele fala assim, tudo bem, você quer alongar a dívida? Tá. Ao invés de ser 10 anos, a gente bota aqui 15. Claro, eu tô correndo mais risco, credor com mais risco. Vou cobrar um pouco mais de juros. Tá bom? A gente repactua, faz um aditivo aqui. Exatamente, faz um aditivo do termo de securitização. Primeiro aditivo, segundo, terceiro e assim por diante. Renegocia, renegocia também o cronograma de amortização de principal de dívida, renegocia, fica mais suave. Ou índice também, né? Troca o índice, Troca se for o o caso. índice, né? Troca o índice, se for o caso, tudo é renegociável, né? porque teve uma discrepância muito grande. Eu acho que grande. quando subiu, acho que até por exemplo, as construtoras também, quando tinha a questão da construção, Sim. Atrelada ao índice que o cliente tinha que pagar, isso na época era o INCC, não Sim, sei, sim. e disparou, o preço da construção Foi, disparou E também. INCC explodiu e GPM, então nem se fala. GPM chegou a 33%, cara. Não tem como. Assim, como? os aluguéis que estavam indexados no GPM, não. Acho que até na justiça, o pessoal for pra justiça, o pessoal ganha, porque no juiz vai falar, cara, não tem como. É abuso de poder. Tá? Como, cara? Abuso de poder. Assim, O cara não teve isso atrelado para receber. Exatamente. Como é que vai pagar? Exatamente. Faz verdade. Não tem como, não tem como. Verdade. Perfeito. Chegar o patrão e falar assim, Perfeita "Ô, observação, o patrão perfeito, aumentou o GPM aí, eu preciso de 33% de aumento, o Andy falou, irmão, eu tô querendo diminuir teu salário 33%. Não dá, assim, foi a perfeita colocação, não tem como. Assim, o certo, assim, é você sempre renegociar. Nunca pegar a judicial e já sair já querendo brigar, é ruim isso. Para crédito é muito ruim, muito ruim. Porque é o seguinte, se você tiver de um lado um credor poderoso, um banco fala assim, tá bom, você quer brigar? Então é o seguinte, eu vou executar teu imóvel, me dá. Não, ele pode fazer isso. Ué, você não pagou? Ah, mas é abuso de poder econômico. Mas, cara, daqui para trás, o que aconteceu daqui para trás? O alto é daqui para frente, e daqui para trás, o que aconteceu? Você não pagou, né? Então tá, então me dá. Executa. Executa. E aí? Fazer o quê? Exatamente, Exatamente. Então, assim, o que a gente viu foi renegociações. Muito renegociação, né? Muito. Porque ficou inviável, né? Ficou Se for inviável. deixar no modo normal. É. Porque o cara fala assim, e eu acho que eu vi muito em construção também, a questão do o preço da construção. Porque assim, uma coisa é quando. Agora, assim, uma coisa é quando foge da mão da negociação, que depende somente, às vezes, de um cliente com uma incorporadora. Sim, Porque, poxa, o cliente teria que pagar um custo alto exato. de tá bom, te entendo. Mas e o custo da construção que as commodities Explodiram. lá, Exatamente. só queriam exportar minério de ferro, não sei o Pois quê, é, os custos da construção. E aí? Eu Exatamente. falei assim, meu amigo, então eu vou parar a obra. Exatamente. Como é que faz? Assim, ele vai... Porque não tinha como negociar com o cara lá na pontinha lá, não. Não tem, Chegar né? na Gerdau, eu quero tanto ferro aí, meu filho, já era. Então, não, assim, o que acontece? Assim, muitas pessoas que tiveram, por exemplo, imóveis comprados na planta, que ainda estava construção, os custos são atuais do INCC. 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 Explodiu. É claro que assim, a incorporadora, no caso, vai repassar para o preço. Sim. Né? Só que muitas pessoas não tiveram condições. Claro, assim, aí algumas incorporadoras trocaram o INCC pelo IPCA. Só que é o seguinte, essa diferença, ela jogou no preço.
A diluiu, né? Ela jogou no preço depois. Poxa, senão, assim, você ganha. Pra ela também fica inviável, né? Pra construir também. Eu comprei um apartamento na época e foi assim, bem antes da pandemia e pegou esse movimento todo, né? Aí o que eles fizeram? Eles mudaram, o apartamento ficou até caro. Eles mudaram o índice, o IPCA. Mesmo assim subiu bastante. Subiu. O pessoal começou a pagar parcela às vezes de 3 mil, foi para 5. Que isso, cara. Aí depois, numa fase da obra, que eles combinaram em assembleia, que ia pagar a diferença do IGPM pro IPCA. Porque o custo de obra, cara, assim, tem que entender também. Que o custo de obra não baixou. Os Eu não caras lá na chegava ponta. na compra do material e falava assim, cara, eu falei para meus clientes que ia fazer IPCA. Não posso fazer nada, filho. Eu tenho outros querendo comprar lá fora, na China. Os caras não Querendo compram prejuízo comprar também, logo. né? Não, porque assim, eles preferiram vender para fora, que o mercado estava mais atrativo, Exato. do que vender para o mercado interno. Ou seja, faltou mercadoria aqui. Então, eles querem dinheiro, cara. Assim, tem que entender o outro lado. Essa Então, balança aí comercial. Exatamente, assim, durante um certo período eles te entendem e tal, trocam muito, mas depois eles vão comprar, eles vão jogar a diferença para algum lugar. Eles vão jogar para algum lugar. Alguém tem que pagar a conta depois no final, né, cara? As pancadas, maluco, as pancadas do fazer, meu Deus, toma um apartamento de volta aí, meu filho. Deve ter muito distrato nesses casos assim, porque. Os distratos subiram. Lembro, os distratos Porque subiram. assim, além movimentou o mercado, a Sim, pandemia exato. movimentou. Assim, alguns se deram bem, muitos se deram mal. E assim, muita gente acabou destratando porque perdeu o emprego, né? Exato. Também. A Quebraram empresa os negócios, não né? andou, a empresa parou também. Aí o Sim. que acontece? Os juros, eu falo assim, cara, eu não quero meter em dívida, eu quero salvar minha empresa de volta. Exato. Isso aí. Perfeito. Né? Ou então meu emprego, preciso arrumar um emprego melhor, porque agora eu tive que baixar minha bola. Exato. Perfeito. Exatamente. Assim, isso Entendeu? aconteceu, infelizmente, teve muito distrato, né? Aí, claro, bota o imóvel de novo para venda. Aí já tá aquele preço lá em cima. Aí a incorporadora reajusta. Reajusta. Aí reajusta. Aí o cara fala assim, pô, cara, mas não vou comprar, não vale. Tá na planta esse preço. Aí ele olha o seguinte, pô, mas lá no início, olha quanto o pessoal pagou. Só que na verdade o pessoal tá carregando o preço. Mas ele olha o preço inicial. Vai pagar no Exato. final. Aí ele fala assim, não, tá muito caro. Relaxa, vai ficar mais caro. Tem que morar em algum lugar? Exatamente. Tu quer morar de aluguel? Olha. Exatamente. O financiamento pode ser muito caro e longo, só que o aluguel é eterno, cara. E você nunca tem um patrimônio. Você complicado. só paga né? ali a estadia. Exatamente. E a sensação de aluguel é complicada, né, cara? Assim, é uma discussão, vamos dizer assim, que depende muito do ponto de vista. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho família. Para mim faz sentido um financiamento, faz sentido ter casa própria. Algumas pessoas não fazem, tem início de carreira, tá construindo ainda, tá muito novo, não tem problema morar de Ou aluguel. mora sozinho, ou um cara tá em outra cidade, enfim. Não tem problema, eu acho que é momento de vida. É tá? momento. É né? momento, Não momento, entendeu? Também Porque concordo. é momento. Qual que é o seu momento e qual que é o seu objetivo? É isso, acho que é o objetivo, é verdade. Objetivo. Qual que é o seu objetivo? Isso aí. Você tá no início de carreira? Tá no início de carreira? Com aluguel, mora com um amigo de confiança, mora junto, racha despesas, ou mora com a namorada, enfim, para rachar despesas, né? Ou mora num imóvel mais simples, uma kitnet, por exemplo, né? Aí, claro, depois você vai evoluir na carreira, muda um apartamento melhor, uma casa melhor, enfim, aí casa, aí realmente, se realmente tiver ter filho, aí realmente precisa comprar. Não é que precisa comprar, assim, faz mais sentido, porque, poxa, vai começar a ter escola de criança, a criança vai começar a ter... Começa a instalar no lugar. Você começa a criar raiz, né? Começa a criar raiz, começa a fazer amizades, começa a ir na escola, aí realmente vai precisar de um lugar mais fixo. Mais tá? fixo. Assim, Eu conheço faz gente que mais tem, sentido, né? eu conheço gente que tem grana que eles não gostam de ficar preso. Eles dizem que não gostam de ficar preso em um lugar. Então, tipo, eles catam, investe a grana do imóvel e paga o aluguel com os juros do rendimento, do investimento. Sim. É viável também, né? Tem um Sim. ponto nisso aí que, assim, eu concordo e discordo. Tem um ponto aí desse gap. Tem um lado emoção e um lado razão. Exato. Claro que você pegar o dinheiro e investir, tá com dinheiro. Se você tem o dinheiro também para investir, ou se você não tem, você tem que pagar um aluguel. Às vezes é melhor você, se tiver um dinheiro de entrada, encarar porque aquilo vai ser seu. Se você Exato. ser tipo apertado, porque o aluguel nunca vai te dar paz. Agora, pô, eu já aluguei imóvel. Pô, cara, eu não tinha vontade de botar um quadro na casa. Não é sua? Não é minha, pô. E assim, tu fica assim, cheio de dedo. Aí o cara fala assim, isso aqui não tá no lugar. Eu deixei isso aqui, tá? Assim, tu fica, caramba, cara, tu fica refém de onde tu mora. Eu me senti assim. Entendi. Eu me senti. Tem gente que não, né? É bom que eu mudo aqui para outro lugar depois. Ótimo também, mas é um momento de vida, que nem você falou. É um Acho ótimo. Objetivo também. Talvez o cara Não é tenha de que ter vida, uma casa. objetivo. Assim, eu vou morar num lugar ruim,
por enquanto é porque eu tenho. Eu não quero morar aqui. É. Eu vou alugar. Lá é louca. É louca, não tem problema. Entendeu? Eu vou alugar porque assim, eu não quero morar aqui mesmo. É. Beleza, agora uma oportunidade, um leilão, às vezes que o cara tem a oportunidade de comprar Sim. algo, é investimento também. Sim, É. sim. Agora, pra gente que não tem grana, pra gente que as pessoas que não têm condição, acho que é viável também as pessoas Sim, fazer o financiamento bonitinho ali e ter a casa própria. sim. Isso. Planejando, Planejamento, né? Certinho, né? Botando na conta. Exato. Ver, por exemplo, quanto é de entrada. Geralmente o mínimo é 20% de entrada. Claro, assim, quanto maior a entrada, fica mais tranquilo pagar depois. Pagado. Planejamento, cara. Planejamento. Planejamento. Essencial, né? Planejamento é tudo, né, É cara? essencial. Ver como é que tá o juros de financiamento. Por exemplo, na pandemia teve boom de financiamento porque a taxa de juros básica era 2%. Então, assim, tem muita gente que financiou com taxa de juros de menos de 10%, que para Brasil tá ótimo. Poxa, Tá ótimo. excelente. Tá ótimo. Pô, hoje a Selic tá 10,75. Aumentou. Aumentou agora, né? Aumentou agora. Na Copom, quarta-feira. né? Então, assim, Tu acha que deve aumentar mais? sim. Tu acha que chegou aos 11? Tem o pessoal que diz que vai jogar 11 e pouquinho. Minha previsão é que vai para 12. A Selic. Ainda esse ano? Não, acredito que esse ano não, mas vai para 12. Esse ano tu acha que chega a ser 11 já? Acho que 11,5 talvez. Mas assim, para realmente botar a inflação na meta, assim, com certo conforto, 12. Então, pode ser que tenha 12 esse ano, mas acho que assim, mas realmente 12, pelo menos na minha visão. É o equilíbrio, né? Controlar a inflação. o que acontece? Até poucos meses atrás eu achava que realmente ia ficar em 10,5, mas não. Porque assim, sabe por quê? Porque assim, eu mudo de ideia a respeito de algo quando fatos me falam que eu estou errado. Opa, peraí, estava errado. Poxa, a decisão do Banco Central foi unânime, né? É. Então não tem como estacionar não, vai subir. Se tivesse uma quebra ali, né? 2. Talvez, aí tudo bem. Assim, calma aí que alguém tá puxando para um lado. Mas unânime? Se é unânime, e foi, não tem como. Inclusive, eu estava até discutindo hoje no almoço, Miami está se tornando um centro de atração do mercado financeiro de Nova York. Tá. O pessoal tá saindo, muitas pessoas estão saindo de Nova York para morar em Miami, e escritórios estão abrindo regionais em Miami. Sim. Muita gente está mudando, assim, não só por Orlando, mas Miami, mercado financeiro, parte do mercado tá vindo para Miami. Tá assim. Aí até o pessoal, um amigo nosso foi para lá agora há pouco tempo. E conhece também o pessoal da Banco Educação? Hã? O Fábio Ousada. Conheço o Fábio, já troquei uma ideia com o Fábio já. E aqui já. Eles foram abrir uma universidade agora Sim, lá, não sei o EMB, quê. né? MB. Aí eles foram visitar as instituições e falaram, cara, muita gente veio pra cá, saindo de Nova York. Tá virando um centro financeiro lá. Tá virando centro financeiro, porque como você me disse, poxa, o clima o custo é menor, o clima é mais ameno, claro que você tem a temporada de furacão, sim, que é agosto, se não me engano, né? É, agosto, setembro. Agosto é a temporada de furacão mais cara, sim, isso é totalmente previsível. Eles É, sabem, sabe. eles É sabem previsível. tratar isso também. Exato, é previsível. Cara, é só esse mês. Só esse mês, ponto, só. Vamos ter que colocar um touro lá em Miami agora também. O touro com o guarda-sol na praia. Exatamente. Então, Porque assim, acaba os caras saindo de lá, fica na beira lá da praia, fica não sei o quê. É um clima gostoso em Miami. Os caras falam assim, cara, não tem nem comparação. não dá. tem nem assim, comparação. não, o clima é muito bom, assim. Cidade é uma puta cidade top, Miami, cara. Exatamente, o clima é muito bom, o custo de vida menor, claro, assim, aumentou bastante, mas aumentou. ainda menor do que Nova York. Nova York é muito o alto, teto, né, né, cara? cara? Nova York é o teto da parada. É. Mas tá perigoso, né, ficar fazendo isso agora, né, cara? Porque acaba deixando eles um pouco na mão agora. E aí o custo que já estão acostumados a ter? A receita que já estão acostumados a ter? Como é que faz agora? Esse é um ponto que eles vão ter que trabalhar. Vão Mas ter que de trazer turismo incentivo. ainda, Nova York, vai ter de que... turismo ainda, a cidade mais movimentada do mundo, acho que Nova York ainda. A turismo e o negócio. A negócio é Nova York, né? Assim, eu acho que muito, assim, para turismo, muito provavelmente talvez seja algumas cidades da Europa. Acho que Paris recebe muito turista, enfim, Turquia, enfim, mas assim, negócio é Nova York, não tem o que fazer, né? E claro, assim, agora Miami tá bombando, mas é algo interno dos Estados Unidos, né? Deles, né? É Deles. né? Exatamente. Não é visão mundial, né? Centro financeiro do mundial é Nova York, Londres e Hong Kong. Acho que são essas três grandes cidades. Né? Que é o tripé do mundo aí, né? Exatamente. Acontecer alguma coisa nessas três cidades, cara, Ih, ferrou. Segura a ponta aqui que a gente sente tudinho, né? Exatamente, A maré vem aqui, a gente cai logo. É Exatamente. tsunami pra gente.
É tsunami, é tsunami. Mas aí, eu queria que tu mandasse a mensagem pra galera aí, que tá querendo começar a investir, quais são as dificuldades, o que eles deveriam fazer para começar a dar um primeiro passo, porque Entendi. assim, pela tua experiência, pela tua visão, a gente sempre faz essa pergunta para todo Sim, mundo, claro, claro. mas às vezes tu tem uma visão que alguém vai conectar mais com você e que, assim, você fala assim, cara, eu sei que existe essa dificuldade, essa barreira na sua cabeça, mas começa, queria que tu desse um recado aí pra galera. Claro. Vamos lá. Primeiro, é importante que você entenda o instrumento da renda variável. Tem que entender que, assim, muitos períodos serão de baixa, muitos. E claro que nos períodos de alta você tem que se conter, né? E assim, muito provavelmente fazer um giro de capital para você ter um ganho de capital, né? Mas antes de tudo, entenda a renda variável e tenha perfil para investir em renda variável. Porque não adianta, você vai ser testado. Você vai ser testado. Né? E das piores maneiras que você imagina. Das piores. Naquele momento que você mais precisa, o mundo está caindo. Teu patrimônio está caindo. Então, é o seguinte, tenha em mente isso. E antes de investir também, além de entender renda variável, tenha uma reserva de emergência. Isso é muito importante. Tá? Reserva de emergência que eu falo o seguinte: 6 a 12 meses dos seus gastos mensais em algum título o instrumento de renda fixa com liquidez diária. 6 a 12. 6 a 12 meses, tá? Porque se acontecer alguma coisa, você fala assim, ok? Tem tranquilidade, né? Cara, Paz. paz de espírito. Paz, cara. Isso é impagável. Isso é impagável. Impagável. Acontecer alguma coisa, você deitou na cama e tá tranquilo que você tem a sua reserva. Isso é impagável. Isso, cara, te traz paz de espírito, salva seu relacionamento e te mantém na direção da trajetória da sua remodelagem profissional. Isso te mantém. Isso é sério, né, cara? Legal, isso é verdade. Te mantém, porque você tem uma. Você fala assim, não, eu vou ficar 3 meses aqui me estudando e ir no mercado de trabalho arranjando outro emprego, mas eu consigo, porque eu tenho essa reserva. Isso é muito importante. Né? Dívidas controladas. Dívidas controladas. Assim, não tem dívida. Não, assim, acho que a maioria das pessoas tem. Não tem problema ter dívida. O problema é você não ter dinheiro para pagar a dívida. Isso aí, esse é o problema. Aí é problema. Aí lascou. Aí é problema, tá? Dívidas controladas. Você vai pagando aos pouquinhos e não pesa no seu orçamento. Não pesa. Né? Dívidas controladas, reserva de emergência, entendendo renda variável, primeiro passo. Legal. Primeiro passo. Entendeu? Pega um fundo imobiliário, né? No caso, claro, minha especialidade, muito líquido, ou seja, que tem uma negociação, um volume financeiro muito alto, né? E com patrimônio grande. Por quê? Porque geralmente são fundos imobiliários mais maduros e te dão um pouco mais de segurança. São mais maduros, tem mais transparência, mais informação e você pode aprender mais. Né? Por exemplo, assim, eu falava algumas vezes que fundo de fundos pode ser uma boa começar, até pode, né? Mas eu acho que fundo de fundos é uma classe que, por características do próprio produto, ela tá ganhando menos relevância. Tá cada vez menor a classe, né? Por uma série de motivos. Mas, novamente, né? Fazendo sua reserva de emergência, com dívidas controladas, entendendo o mundo da renda variável, especialmente fundos imobiliários, acho que o primeiro passo é comprar algumas cotas de pouquinho em pouquinho de um fundo com patrimônio grande e bem líquido. Acho que é bem interessante. Eu iria por aí. Isso é legal, porque às vezes as pessoas se identificam com o seu estilo de falar, a sua vivência, e se conecta. Exatamente. Porque é bem bacana isso, cara. E assim, eu comecei estagiário, não sabia nada. Né? Naquela época era um pouco mais difícil de informação, Era né? mais difícil. Poxa, quantas cabeçadas eu dei. Liguei telefonema, liguei pra cair em ramal errado. Assim, algumas vezes eu liguei que era recepção. Eu falava assim, mas então por que esse telefone tá aqui? É que na recepção do prédio não tem sentido. Não tem sentido, né, cara? Não tem sentido. Assim, várias Pô, cabeçadas. brincadeira, eu vou ter que voltar do zero aonde eu vou agora. Não, assim, a pessoa que me atendia era super simpática. Nossa, senhor Jacinto, aqui na verdade é da recepção do prédio. Então, assim, a gente não tem acesso. Mas eu posso deixar recado. Então, Aí, enfim. lascou. Assim,
tentei, assim, ou seja, o recado não veio e eu tentei de novo, até conseguir, né? Assim, não tem problema. No começo vai ser sempre mais difícil, você se sentir um pouco envergonhado, pô, mas será que eu tô fazendo certo? Ah, não sei. Apenas faça e seja consistente. Claro, você vai ganhando curiosidade intelectual a respeito do produto e vai se tornar um investidor melhor. Mas não vai ser da noite pro dia. Vai demorar um tempo. É isso Você aí. ganha confiança, enfim. E novamente, você vai ser testado. Vai, muito testado. Tem que dar o primeiro passo, né? Mas precisa dar o primeiro passo. Que a vida dá o chão. Exatamente. Você. Isso de ter testado é verdade, né? A pessoa fala assim, eu sou investidor um pouco mais agressivo, mais arrojado, enfim, aí toma a primeira porrada e já fica todo bambo, né? Igual vai que tá, você fala, todo mundo é corajoso, toma a primeira Até porrada. tomar a primeira porrada, até ver a pandemia e ter 6 circuit breaks. Caraca, aquela foi Verdade, demais, tá né? doido. Cheguei É, a sangue escorrendo assim, né? É. Até 6, né? 6, eu lembro. Acho que até vocês Eu que do lembro mercado também. ficavam assustados, né, cara? Assim, ninguém sabia nada, cara. ninguém Se ia sabia. durar 3 meses, 1 ano, 2 Ninguém anos, Sabia aí nem se sabia. acabar a vida, né? Se Ninguém acabar sabia, ninguém tudo, sabia. ia virar Assim, zumbi. É algo totalmente Pô, novo. meu irmão, achei que... Sem brincadeira. Eu não eu trabalhei todos os dias na pandemia. Nenhum dia eu fiquei em casa. Eu andava, eu pegava o carro para ir pro escritório. Eu falei, gente, acabou o mundo, mano. Vai virar zumbi. O sinal, sabe quando o sinal... De dia, o sinal fica vermelho, verde, E ninguém passa. amarelo. E ninguém passa. Pô, é aquela, Ninguém cena de, é atravessa. aquela cena de The Walking Dead, cara. Então, eu falei assim, gente... Tá doido, cara? É. Tudo fechado, assim. Tudo fechado. Eu falei assim, o sinal ficava. E ninguém atravessava. Nada, eu com o carro. É, Eu chegava tão rápido. Eu falei assim, gente, acabou o mundo, assim, gente. o medo, né? Assim, as pessoas têm medo por basicamente duas razões. É a desinformação ou a falta de fé. É. Isso que traz medo. Você não tem informação. Isso é verdade, cara. Qual a informação? Nenhuma. Nenhuma. Não tinha Ninguém sabe. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Que informação, Era especulação e medo que só davam. Aí É. você via no jornal, hoje morreu 5 mil, hoje morreu 500 pessoas, hoje É. morreu 100. Essa... Aí tu viu os corpos tudo enrolado descendo dos prédios Nossa, blindados. foda, cara. Na É, Itália, aí- não sei o que. Eu falei, meu é, irmão, aí- acabou. aí- Chegou, é. acabou a Aí Itália. já começa um outro lado, que eu falei, é falta de fé. Aí já começa a ficar mais sério. É. Já começa a não acreditar Não nas tem esperança, coisas, não tem mano. esperança, começa a ficar deprimido. Em casa, que maluco, Exato, tranca exatamente. tudo, álcool e gel pra tudo. Exatamente. Não nem tinha o que gel na farmácia mais, cara. Tanto desespero, cara. Nossa. E o tanto também de casais que se separaram na pandemia por conta. O casal não tá acostumado a ficar o tempo todo junto, o tempo todo junto. Quando ficou junto, começou a ter treta, conflito. Tudo influenciou, né, cara? Assim, influenciou. Enfim, eu lembro bem, cara. Lembro bem. Mas assim, e a minha filha, ela nasceu na pandemia. O meu também. É. Ela nasceu na pandemia, Então tá assim. 4 aninhos. Minha filha tem 3. Mas, por exemplo, na maternidade só ficou eu e minha esposa. A gente não podia responder nem meus também. pais. Doido, ó. cara. Assim, Meu filho nasceu dia Aham. 4, Aham. dia 24 de julho de 2020. A a- pandemia É bem no começou em começo, março, né? bem no começo Sim, da sim. pandemia. Sim. Meu irmão, todo mundo com medo, eu com medo da criança, eu com medo de tudo. Eu falei, gente. sim, a minha filha nasceu em novembro. Então logo de 2020. depois. Então, assim, cara, assim, a gente ficou meio. Novembro, o bicho receoso. tava pegando novembro, Aí, hein? aí dias mais tarde, depois que a gente já tava em casa, a médica da minha mulher, ela pegou Covid. Eu falei, Porra, a médica pegou o Covid. Machucou. falei, pronto, Ferrou, cara. tô Covid. Espirrou já era, né? Exatamente. Aí eu fui atrás de fazer teste, ela também fez, não deu em nada. Graças a Deus, né? É, A gente ficou assustado mesmo, né? Eu tinha que ir no mercado pra minha mãe. todo Ficar mundo preocupado. ficou assim. Mãe nem respira, não bota a cara nem aí fora na janela, né, mãe? Nossa, meu pai ia na feira e passava como que é o nome? Água sanitária nas frutas inteiras, nos negócios e tudo. Meu Deus do O céu. negócio foi meio. É porque assim, a gente não sabia, né? No Não sabia, início, cara. ninguém ficava muito acreditando, né? Daqui a Sim. pouco, porque brasileiro é fogo, né? Brasileiro leva piadas tudo, né? Putz. Tudo faz meme. Aí daqui a pouco mesmo começou. Ih, o negócio aqui tá meio sério. Acho que Tá começou durando, a dar ruim. tá durando. Mas, cara, obrigado por ter vindo aí nosso Top podcast. Foi muito legal, cara. Você deu os insights muito legais, assim, de fundo imobiliário, de aluguel, de galpão logístico, de shopping. Cara, assim, é coisa que clareou muito pra gente aqui, né, Léo? A gente nem imaginava, né, cara? A gente nem imagina que que é tá, muito que tá legal. por trás dessas coisas, né? A gente E é acha muita que só ir coisa, ali né? no shopping comprar, agora já sabe, né? É.
Vai ter que ajudar a loja, né? Gastar Tem que tudo ajudar lá, a hein? gastar tudo lá. Opa! Eu quero dar novamente muito obrigado a todos que nos assistiram, estão nos ouvindo aqui no Spotify, no YouTube. Poxa, e, novamente, muito obrigado pelo convite. Pô, foi uma honra, cara. Muito Obrigado obrigado mesmo. você, Prazer cara. te conhecer Prazerzão. também. Prazer te conhecer. Eu já te vi ali nas redes sociais, aparece ali pra mim, mas conhecer pessoalmente a gente aprende muito aqui, cara. Ah, Parabéns aprende. pela Obrigado, sua cara. inteligência, Obrigado. pela sua dedicação ao seu trabalho, o amor que você fala das coisas que você sabe e desejo um sucesso absurdo ainda pela frente pra você e Muito pra sua obrigado. família, cara. Muito obrigado, amigo, cara. Entendeu? Muito obrigado. Então, manda bala. Vamos deixar aqui também seu Instagram pra galera te acompanhar aqui, te seguir, aprender bem mais aí de fundos imobiliários. Claro, nos acompanha aqui, né, nas mídias sociais, @j.fiz, eu estou lá respondendo todas as perguntas de fundos imobiliários. Poxa, assim, fiquem à vontade para perguntar, eu respondo mesmo. Posso até demorar um pouquinho, porque meu dia é um pouco atribulado, enfim, mas... Mas tá Correria, É, tá aí. Correria, Tá aí. mas nós estamos aí. Responder @j.fiz, Sim. ou digita lá, Jacinto Real Estate, né? Você vai encontrar, e só tem eu. É, Então, a gente vai botar na descrição aqui também do vídeo aqui também, pro Sim. pessoal saber, te conhecer também. Vai lá, olha, manda um recado aí pra galera. É isso aí, galera. Vamos investir em fundos imobiliários, que é muito bom. Eu gosto muito também de fundos imobiliários. Comece também com conhecimento, né? Acompanhando aí os profissionais de fundos imobiliários, leitura. Tem bastante vídeo no YouTube Tem bastante. explicativo de fundos imobiliários. Então, comece ali pesquisando, estudando ali, se arrisquem, né? E invistam também, que isso é muito importante. Pense sempre a longo prazo, né? Pense aí que o futuro vai chegar, a sua aposentadoria vai chegar, então não dependa aí do governo para nada. Então pense aí a longo prazo, pense futuramente, tá? Então vamos deixar também a descrição aqui do seu Instagram para galera te acompanhar também, que tem muito conhecimento gratuito, nosso podcast também, alguns outros de finanças também, para ensinar a galera a investir melhor, né? A ter educação financeira. Então espero que vocês tenham gostado. Agora dá seu show É aí, isso Mário. aí, pessoal, vamos embora, vamos investir, vamos entender que investimento é sua segurança para o futuro, porque assim, a gente não sabe o dia de amanhã. O que você faz hoje vai determinar o que você vai ser lá na frente. Então aprenda, conhecimento, cara, tem de graça. A questão é você botar, tem celular aqui, ó, você usa o celular às vezes para algumas coisas e não usa para coisa para o seu crescimento. Então estudar é importante, dar o primeiro passo que é a vida da outro. Não adianta falar, porque um amigo meu, cara, tem tanta gente jogando em tigrinho, tanta bobeira aí que, poxa, perde a vida, perde relacionamento, perde emprego, perde cheque especial, perde cartão, faz tudo, tanta loucura. E, cara, então para pensar, analisar a tua vida, a situação que você está hoje e ser uma pessoa próspera. Siga o nosso amigo aqui que está aqui com bastante conhecimento, o cara, poxa, estudou, ele dedicou, sabe bastante, como outros profissionais que a gente teve aqui no canal também, que vão te ajudar. Ou então, na internet, busca qualquer coisa, como investir. Qualquer coisa que seja, dá o primeiro passo, porque a vida às vezes passa tão rápido e aí você vê que, cara, eu podia ter guardado dinheiro para o meu futuro, para minha aposentadoria. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos aí. Quem gostou, manda um salve aí. Valeu, grande abraço, fica com Deus, pessoal. tchau, tchau. Tchau.